de Paz. Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz número 58, o podcast de paternidade supimpa mais Maragold desse Brasilzão. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e hoje esse episódio vai ser só amorzinho, só love. Aqui é Victor Urives e esse episódio promete ser mais um daqueles mega supimpão e feliz. Esse feliz foi excesso, né? Foi excesso. Não devia ter saído. Foi excesso e começou com um episódio, né? Episódio. Você ouviu? Esse episódio... Aqui é Thiago Berto, estamos felizes e contentes, só que com a cabeça meio fodida hoje. Opa, sempre. Ha! E nós temos um convidado especialíssimo, o nosso amigo... Bruno Vilas Boas. Que tá muito feliz de estar aqui hoje, saindo, né, da frente lá do computador e do celular ouvindo esse podcast pra estar aqui hoje conversando com essa galera. E a gente tá muito animado porque, assim, essa é a terceira vez que a gente tenta gravar com ele. Não pediu música. Eu quase faltei só pra poder pedir música. Eu vi a história. A pergunta que não quer calar é, qual seria a música? Não sei. Até o final do programa. Isso. Vai ter que saber. Então vamos lá. Olha só, a gente chamou o Bruno Vilas Boas aqui, que também tem um canal. Sim, tem um canal no YouTube que chama Vida Sem Edição, que também fala um pouco sobre paternidade, e uma página no Facebook chamada Diário de Pai de Primeira Viagem. Perfeito. E ele hoje vai contar um pouco sobre a história dele, e a gente vai conversar justamente sobre como funcionam outros tipos de arranjos de família. Esse aqui chatão, heteronormativo, né? Então a gente vai ouvir uma coisa muito mais maneira do que o que é a nossa realidade. Mas, só depois de recadinhos. Recadinhos do Tricô. E nos recadinhos do Tricô de hoje, olha só coisa... eu preciso contar um negócio pra vocês que eu descobri hoje fazendo essa pauta. O Tricô de Paz está com exatamente 400 reviews no iTunes. Eu esperava um pouco mais de animação. Nossa! Eu tava bebendo água nesse momento, eu não consegui. Senão eu ia molhar o equipamento. Eu tava acertando a galera no Facebook. Vamos lá, aquela 400 reviews no iTunes. Que isso? Nossa senhora! Que maravilha! Que coisa fake, né? Segunda vez vocês estão fingindo, né? Daqui a pouco a gente alcança meio milhar. É verdade, hein? É verdade, meio milhar. Isso não é pouca coisa. Pesa não. mais do que dizer 500, inclusive. Sim. Que nem quando tem naquelas reportagens, não, porque $500 bilhão, tipo 500 milhões, talvez, né? Tem... É verdade. Tem impacto. Parece muito mais, né? Parece muito Não, mais. mas com certeza é mais. Eu tenho certeza. Se você chegar na minha conta e falar assim, Thiago, depositei 500 milhões, eu falo, pô, valeu, obrigado e tal. Depositei $500 bilhão. É muito mais dinheiro. Agora eu tô rico. Agora eu tenho dinheiro. Agora eu tô rico. É óbvio. Antes não. Ai. Bom, olha, eu queria também falar, acho que a gente precisa falar sobre a família Paizinho de podcast. Tem tempo que a gente não fala de todos os podcasts que estão aqui. Então, você que tá ouvindo nosso tricôzinho, você saiba que tem o Sinuca de Bicos, né? Que é o... É Sinuca! É de bicos. É de biquinhos. Eu não aguento mais. Eu já fazia tanto tempo que eu não falava que eu já não lembrava. É Sinuquinha! Eu não vou falar. Eu tô com vergonha. Eu tenho convidado. Meu sobrenome é vergonha, meu irmão. Eu ouço em casa. A única diferença é que eu tô assistindo aqui. Então, a gente tem o Sinuca de Bicos, que é um podcast feito por mães, falando sobre maternidade. E, além disso, a gente tem um dos mais novos, né? Um dos nossos xodós da família, que é o Afropai. Um podcast feito por pais negros, 3 pais negros, o Diego, o Hélio e o Leandro. E eles estão fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, contando um pouco da realidade deles, de como é que de como é diferente, né? Viver a paternidade sendo um homem negro na sociedade. Então, assim, cara, só episódio porreta. Tá bonito, Ouça tá também. bonito. Ouça de verdade, cara. Você precisa. Não é só se você, mas eu sou branco, o que eu preciso? Você precisa ouvir. A gente precisa exercitar essa escuta. Precisa mais até. Exatamente. E a gente também tem o nosso queridinho Coisa de Criança, que é aquele programa que é feito pras criancinhas, pra você ouvir com as crianças. Eu ouço também, tá? Você ouve também? Acho Aprende uma muito, fofura. né? Que é o que eu fiz. Eu gravei isso com a Anne, então a primeira temporada acabou, a gente tá planejando aí a segunda temporada, que vai ser sobre animais, o reino animal. Olha, já tem spoiler? Olha. Vai ser segunda temporada estilo canal a cabo ou estilo Netflix? O que isso significa?
Vai ser lançado tudo no mesmo dia? Não. Ou vai ser... Não. Um episódio por semana. Eu nem pensei nisso. semana. Eu pensei no sentido, tipo, Netflix não lança todo ano, lança quando quer. Vai ser isso. Vai ser exatamente isso. É pior do que eu sempre lançar quando semanal. Na verdade é quando dá, entendeu? Entendi. É mais ou menos por aí. E a gente também tem o Tamo Junto, que é o outro podcast que eu faço com a Anne, que, pô, quem ouve o Tamo Junto começa a perceber que ele ainda é melhor do que o Tricô de Paz. Não precisa ser muita coisa pra ser melhor que o Tricô de Paz, né? Ele falou isso é. na cara de vocês, assim. Mas é tranquilo. realidade. É difícil. Tudo bem. É Pra só- esse ele não me convidou, não. É só meio se esforçar. Você não precisa nem se esforçar muito. Entendi. Se você comprar um microfone, já tá melhor. Mas sério, Tamo Junto é um podcast que eu faço com a Anne, a gente responde perguntas das pessoas que mandam pra gente aí sobre paternidade, maternidade. E tem a Anne dando show toda semana, né, cara? É uma pessoa incrível, apaixonante, você vai adorar se você ouvir. São podcasts curtinhos, são os mais curtinhos da família, então, 15 minutinhos, já matou um podcast. E a gente também precisa agradecer os nossos queridos apoiadores, supimpas, que estão sempre aqui na batalha com a gente, acreditando já há quase 3 anos na gente. Tem a galera que tá acreditando e doando mensalmente pra gente manter esse podcast, pra gente ter um quarto microfone pra poder receber com decência um convidado, como a gente tá fazendo com o Bruno, não é verdade? Poderiam ser mais apoiadores. Pô, sempre. Pra ter Não é cadeira verdade? Até almofada porque- pra todo mundo. Até porque proporcionalmente... Rolou um rancor aqui. Até porque proporcionalmente, vamos lá, tem 400 reviews no iTunes. Então são 400 iPhoneiros aí iPhoneiros que são ricos. que gastaram dinheiro, né? Pra ter esse iPhone aí. Porque eu sou pobre e não tenho iPhone, tenho Android. Tem um Xing Ling. Entendeu? E é chinês mesmo. Se você tem iPhone, quer dizer que você tá numa condição muito melhor do que a minha. Dá pra apoiar. Pode ajudar mais o Tricô. Exatamente. Vocês apoiando aí a partir de R$7, você já ganha suas recompensas. Quer dizer, com R$15 você ganha recompensa lá nos nossos chats todos. E você... R$7 que é igual a 2 pastéis e um salgado, um Pô, refresco, que né? isso? Quase. Não, isso é mais do que dos R$7, não é não? Pô, depende, né? De onde Depende você tá. do pastel. de No onde centro tiver. da cidade, meu irmão, o salgado e os refrescos é 2 conto. Então tá bom. Nossa, é. Assim, Aí fica... não faço ideia da procedência dos salgados. Nem do suco, É né? aquele- Entendeu? Nem do refresco. Entretanto, Exatamente. já tem barraca no centro da cidade usando meme. Já viu o mesmo? meme do salgado? Não. Nunca viram o meme Não. do salgado, gente? Como é que é? Tem uma foto de qualquer artista, cantor principalmente, tá sempre apontando pra plateia. Sei. Aham. E aí vem os caras cantando pega uma música, sei lá, da Ivete Sangalo, né? Tipo, aerê, quanto é que tá aquele salgado ali? Entendeu? Ela tá É apontando. sério isso mesmo? E não, é um acho que meme sim. absurdo isso, você não tá entendendo. Eu não precisava saber É porque disso. você não visualizou. Meme é visual, não é falado. É um que tem também esse Falado- salgado de quê? Perguntando o sabor. Exatamente. Eu sempre acho que esse salgado que é R$2 não tem variação de sabor, né? É tudo gosto de É tudo a mesma óleo sujo, coisa. né? Não, é farinha com um cheiro de presunto, um cheiro de frango, um cheiro de alguma coisa. É, assim. entendi. Eu pergunto, o que isso tem a ver com o Bolsonaro? O que você tá maluco, cara? De onde vem Bolsonaro? Não tem um negócio... Gente. Sério? Ainda bem que eu não, vamos lá, ainda bem não. que- ainda bem que eu não bebi o café. Eu quero entender agora. Eu não o bebi raciocínio. esse café que ele bebeu. Não, sério, eu não Tá vendo? É entendi. por isso que Foi o colírio. Eu não tô te É por isso zoando, que não. foi Tu o quer colírio. entender de onde você ouviu o Bolsonaro. É por isso que o recado nunca é rápido, tá vendo? Cala sua boca. Desculpa. A pessoa que tem que falar sou eu. Vocês três ficaram falando Eu tô agressiva separados. hoje. Você tá chocado. Porra. Teve um meme que eu vi, que foi justamente do debate da Band, com vários momentos do Bolsonaro, que no final era sempre, esse salgado é de quê? Ah, porque ele devia estar apontando, fazendo assim. alguma coisa assim. Agora fez, obrigado, me explicou. Deve Tudo ser bem. por causa disso. Provavelmente. Provavelmente. É porque o meme é o apontar. Entendi. Essa é a parada. O meme é Vou ficar procurar. apontando. Se eu Agora achar- fez sentido Você pra vai caraca. achar essa foto, eu É vou botar porque, no é porque eu post. sou jovem. Eu tô no Twitter. Schaffen. Entendeu? Olha Eu tô no só, Twitter e no muito bom. Twitter eu vejo toda hora. Perfeito. Salgado de Não, quê? porque eu tinha pensando, será que ele falou isso ao vivo lá? Ele falou muitas coisas, mas É bem essa provável, Porque é o tipo de tipo, coisa que ele falaria. É. Tá no programa, mas isso agora é de quê? Meu irmão, num debate onde me apareceu o grande reino da Ursal. Reino! Aumenta, pega essa palavra reino, coloca em eco assim, ó. Reino! Peraí, então faz o Samuca, ô Clarinha, bota um reverb agora no que o Beto vai falar. Reino da Ursal. Entendeu? Cara, num debate onde surge isso,
Você pode esperar quanto é que custa esse salgado aí, mole. Pois é, aí eu fiquei pensando se aquilo era sério. Eu tô aqui engatilhado pra ver o debate até agora. Não nada daquele debate foi sério, mas esse aí não teve, não. Realmente. Teoricamente tinha planejado pra ver amanhã. Mas enfim. Eu achei que era sério aquela parada. Não. Mas agora eu entendi. Ele agora é memes. Ele apontou e falou quanto Mas o importante é que o salgado é barato no centro da cidade e você pode parar de comprar 3 salgados e doar pra gente. Aumentar seu colesterol e você apoia a gente. Eu acho que a tia do salgado do centro deve estar patrocinando o podcast. É verdade. Ele já fez várias propagandas da tia do salgado do centro. Chega de palhaçada, chega de recadinhos, que isso aqui já ficou muito maior do que deveria. Isso, doa. Vamos? Doa. Jequiti. Pauta. Ele tá buscando patrocinadores, gente. Vocês não estão entendendo. Ele é do marketing. Estratégia de buscar patrocinador. A tia do salgado vai patrocinar. E o Silvio Santos também é da Jequiti aí, ó. Marca, se ela fornecer salgado, já é alguma coisa. Que bom. Sem a conversa. Estamos de volta! Agora sim! Bruninho, chega pra gente, conta um pouquinho sobre você, sobre quem é você, de onde você vem, quem é você na fila do pão, da paternidade. E aí a gente começa a apresentar você pra essa turma que tá ouvindo a gente, pra gente começar a conversar. Então, na verdade eu sempre soube que eu queria ser pai, eu sempre tive esse desejo. E aí, às vezes eu ficava me questionando se eu queria ser pai, exatamente pra cumprir essa ideia de eu quero ser pai, pra ser o pai que eu nunca tive, pra ser um pai, né, que eu desejaria ter tido, ou se era um desejo mesmo verdadeiro, não que esse outro não seja verdadeiro, né, mas um desejo genuíno de me descobrir pai, né, de me descobrir uma outra pessoa educando, né, uma criança e tudo mais. Então eu fiquei sempre meio nessa dúvida. Mas sempre soube que eu queria ser pai. Então quando eu conheci o Vitor, né, que é meu marido, quando a gente se conheceu há 12 anos atrás, eu lembro que de cara, assim, aquela coisa que você não fala pra quando você tá começando um relacionamento, né? Eu falei, eu sou Bruno e tudo mais, a gente começou a se conhecer. Mas já imagina, eu falei, já tá lá. então, eu quero ser pai, então, é só pra você isso, que, tipo, é um desejo muito grande, então, né, não sei ainda, porque naquela época a adoção ainda não era possível e inseminação também não se falava muito, mas eu lembro de ter falado numa das primeiras conversas pra ele que eu queria ser pai. E aí isso assustou um pouco, óbvio, né, claro. De cara assustou um pouco. Faz sentido. Ainda mais sendo ele uma pessoa de touro, né? Sim, claro. Inclusive naquele momento ele pensou imediatamente, tipo, lógico que eu não vou ficar com essa pessoa, né? Porque tipo, ninguém fala isso no segundo encontro, né? Tipo, olha, eu quero ser pai. Eu inclusive falo que se eu fosse mulher eu teria, né, engravidado, tipo, sem autorização dele, porque isso teria acontecido com certeza. Mas como no nosso caso ele sabia que ele ia precisar, né, participar de uma maneira bem efetiva desse processo todo, ele falou que ficou mais tranquilo porque ele achou que fosse ter tempo suficiente pra me convencer do contrário. Mas eu sou Ares, então... Obviamente ele falhou nisso. O convencimento era mais intenso da minha parte. Deixa eu só te dar uma dúvida aqui. Você então é filho de mãe solo ou não? Não, na verdade não. Eu fui criado pelo meu pai e pela minha madrasta. Aos 2 anos e meio, meus pais se separam, né? A gente não tem muita lembrança desse, né, momento específico, mas eles separam e a gente vai morar com o meu pai e com a minha madrasta e perde o contato com a nossa mãe. Certo. A gente até viu ela algumas vezes, até eu fazer uns 7 anos mais ou menos de idade, e depois a gente perdeu o contato por completo. O que era dito, né, pelo meu pai, pela minha madrasta, de maneira muito enfática, né, sempre, era que ela não queria ficar com a gente. E que meu pai tinha feito o favor, né, de aceitar nos criar. Que ela, por sua vez, também estava ali fazendo aquele favor pra gente. Né? Isso que vocês deveriam ser gratos por aquilo, né? Não, na verdade isso era dito constantemente, né, assim, pra gente. E às vezes de uma maneira muito perversa. Então, desde quando ela tava com muita raiva da gente, ou ele, assim, a sua mãe não presta, então vocês não prestam também. Caraca, que isso, cara? Tipo, nesse nível, ou coisas do tipo, porque a gente falava, né, a gente era criança, então a gente não fez nada pra nossa mãe não querer a gente. Pra vocês verem como vocês eram ruins, né? Você tinha 2 anos e meio, mas a sua mãe já não quis ficar contigo. Então você tem que ser muito grato pra gente estar aceitando vocês aqui. Então isso eram coisas que mexeram muito, assim, formaram a gente, né? Eu e minha irmã, a gente tinha essa sensação muito grande de que a gente, de fato, tinha que agradecer,
né? Aquele grande favor que eles tinham em ficar com a gente. E quase também, né? Como se não fosse responsabilidade do meu pai fazer isso. Porque mesmo que minha mãe, de fato, não quisesse ficar com a gente, ele era pai, então a responsabilidade dele era essa. Mas o que era passado pra gente é que ele estava fazendo um grande favor em nos criar. Quando, na verdade, ele fez isso de uma maneira... Meu pai tinha 2 estágios, né, de educação da gente. Era uma omissão completa aos maus tratos que ela fazia, ou era um pai violento. Então, ou ele estava lá pra punir violentamente a gente, né, pra bater ou na pra gente, ignorar. Ou pra ignorar as violências que ela fazia. O meu pai era uma violência muito mais física, e ela era muito mais uma violência psicológica, verbal, de humilhação, mas que nenhuma dessas era escondida dele, né? Ele era sempre o pai que estava ali vendo e era omisso. Ele fez isso pra ferir a sua mãe? Então, na verdade, a minha mãe era ausente desse processo todo. Eu acho que ela... Não, digo, pegar vocês dois tão pequenininhos e esconder praticamente, né? Na verdade, depois o que a gente foi descobrir é que meio que ficar com a gente era uma forma de fazer com que ele não tivesse mais contato nenhum com a minha mãe. Talvez ela pensasse que se ele ficasse... se a gente estivesse com a nossa mãe, ele ia ter que manter esse contato. Então, acho que... Na minha cabeça, eu penso que ficar com a gente foi uma forma também de se livrar. Porque foi o que eles conseguiram fazer, né? A gente perdeu completamente o contato, entendendo que essa minha mãe era essa mulher que não prestava, que nunca quis a gente, né? Que não amava a gente. E só depois de muito tempo, né? Por volta lá de 17 anos, que eu fui procurar mesmo, usando o nome dela na minha certidão, pesquisando se eu encontrava ela, e aí encontrei um endereço, fui atrás com a ajuda de alguns amigos, pensando, essa mulher ou ela tá morta, ou ela me odeia até hoje, ou ela mudou, né, quem sabe ela se tornou uma melhor pessoa e vai me aceitar, e a gente vai ver agora como é que fica essa história. E aí quando eu reencontrei ela, aquela pessoa que eu reencontrei, eu já falei, tem uma coisa muito estranha nessa história, porque essa mulher tão incrível, tão trabalhadora, tão simples, tão humilde, não encaixa nessa história toda que eu ouvi sempre dela. Mas tudo bem, as pessoas mudam. Entendo, E você tinha uma expectativa... Qual era a sua expectativa antes de conhecer a sua mãe? Então, obviamente que eu fui sempre pensando isso, né? Ela pode estar morta, ela pode ser uma pessoa horrível ainda, mas a minha expectativa era que, de fato, eu reencontrasse alguém que, naquele momento da vida, quisesse ter um filho. Porque eu tinha essa ausência muito grande, né? Assim, a minha madrasta nunca fez um papel de mãe, e meu pai também nunca soube dar amor pra gente. Então eu falei, alguém tem que dar, né? Então vai que depois desse tempo todo, a minha mãe tá disposta a, né, rever o que ela fez, mesmo ela não tendo gostado da gente esse tempo todo, que era a história que a gente acreditava. E aí eu fui nessa expectativa. E você nunca imaginou que não pudesse nada disso e que tudo tivesse sido uma grande mentira, né, cara? Então, eu nunca imaginei. Sinceramente, surreal, né, eu nunca cara? pensei. E quando eu reencontrei minha mãe, no dia que eu reencontrei foi muito estranho, porque a gente não tem foto nenhuma da gente criança. Meu pai e a resposta do meu pai sempre era essa: sua mãe não gostava de vocês, então ela não tirava foto. E aí, nesse dia que eu encontrei minha mãe... Que raiva que eu tô assistindo dele, cara, pelo amor de Deus. Eu não vou nem dizer com todo respeito, porque não tem que ter respeito, não. Tem que ter raiva mesmo. Eu lembro que no dia que eu encontrei com ela, ela abriu uma caixa de fotos e falou: olha aqui, quando você era criança, olha, porque eu descobri que eu tinha um irmão, então olha o Rodrigo, seu irmão, usando a manta que tinha sido sua, da sua irmã. E eu falei assim, gente, mas tem alguma coisa estranha, porque ela não era uma pessoa que odiava a gente, que não queria ter a gente. Ela falou: tá vendo essa casa aqui que eu moro? Olha, Bruno, ela é simples, ela é humilde, mas tá no meu nome, no nome do seu padrasto. Eu sempre falei pra eles que um dia vocês iam voltar. Aí eu falei: ué, gente, mas foi ela que abandonou a gente? Como assim voltar? E ela em nenhum momento falou mal do meu pai. A gente ficou ali horas conversando, eu fui embora pra casa, né, e não falei em casa, obviamente, que tinha encontrado ela, mas depois eu acabei contando, e aí foi o dia que meu avô, pai da minha madrasta, chamou um dia e falou: Bruno, eu preciso conversar muito sério com você, tem uma parte da sua vida que você não conhece, que você não sabe, mas quando vocês eram crianças, eu trabalhava na mesma empresa que seu pai, foi assim que minha filha conheceu ele teve você e sua irmã com a sua mãe, e foi uma história muito louca, mas minha filha acabou, né, entrando nessa história também com eles, e... tudo que você ouviu até hoje é mentira. A sua mãe não é uma pessoa horrível, ela ia na porta da empresa, por exemplo, pra falar com seu pai, pra ir atrás de vocês, o seu pai sumiu, ele vendeu a casa que eles tinham, depois eu descobri isso, e usou o dinheiro pra construir a casa com a minha filha, ele deixou sua mãe sem teto, e depois a minha mãe falou isso: porque na época o seu pai contou pra mim que a casa que a gente tinha comprado juntos foi uma casa que, na verdade, o dono da casa passou a perna na gente. A história que a minha mãe conhecia era a história de que o dono da casa tinha passado a perna neles
e que tinha tirado a casa deles. Nem ela sabia que ele tinha vendido a casa sem autorização dela. E que um belo dia ele chegou e falou: a gente tem que sair daqui hoje porque essa casa não é nossa, o homem sumiu com o nosso dinheiro, essa casa não é mais nossa. E ele, na verdade, vendeu a casa sem autorização dela. Vou fazer uma pergunta? Claro. Hoje, qual a sua relação com seu pai? Então, zero, nenhuma. Ah, tá. A última vez que eu falei com ele foi quando eu fui me formar na faculdade, que eu fiz questão de ir lá levar o convite de formatura. Não porque eu queria que ele fosse. Mas sim porque eu queria, tipo, olha, eu me formei e porque também quando eu saí de casa, quando eles me expulsaram de casa, a história Peraí. Desculpa. Então, voltando. Como assim expulsaram de casa? Quando eu reencontrei minha mãe, que meu avô contou essa história toda, então ele falou: olha, Bruno, várias vezes vocês saíam daqui de manhã cedo, voltavam à tarde chorando porque a Lúcia, que é sua madrasta, levava vocês na pracinha dizendo que sua mãe tinha dito que queria encontrar vocês. E aí vocês voltavam dizendo que a sua mãe era horrível porque tinha deixado vocês lá esperando. Meu Deus. E na verdade a sua mãe, tipo, nunca tinha marcado aquele encontro. Ou a sua mãe conseguia marcar o encontro e a minha filha falava no telefone com ela: tá bom, então vem pegar eles às 8. Aí eu às vezes falava: filha, mas tá meio tarde. E aí ela saía com vocês, tipo, 12:00. E ficava lá na praça dizendo pra vocês que a sua mãe tava atrasada esperando vocês. Que a sua mãe tava atrasada pra pegar vocês. Então, assim, essa alienação, ela foi sendo feita durante anos. Gente, não é alienação, isso é maldade mesmo. Não. Porra, crueldade foda isso. Com 7 anos a gente pediu pra não ver mais a minha mãe. Nós pedimos isso porque minha madrasta engravidou do meu irmão. É meio pesada essa parte, mas ela engravidou do meu irmão. E aí, por volta de 6 meses, ela disse que tinha tido uma complicação na gravidez, porque tinha sido uma bruxaria, uma macumba que a minha madrasta, que a minha mãe tinha feito pra ela. Nossa. Então você pega uma criança de 7 anos e diz isso, a minha mãe virou literalmente aquela bruxa de todas as histórias infantis. E eu lembro que isso ficou muito pesado pra mim. E ela disse: ela só conseguiu fazer essa maldade comigo porque vocês continuam indo pra lá. Então ela conseguiu ter acesso a essa informação, descobrir que eu tô grávida, e a gente falou: bom, chega, né? Minha mãe é uma pessoa horrível, não quero mais ver. Então, assim, nos finais de semana que a gente via minha mãe, quando a gente voltava, tinha um nhoque feito em casa. E ela sabia que minha mãe era muito mais humilde, que minha mãe era empregada doméstica, às vezes a gente ia pra casa dela, que na verdade era a casa das patroas que ela ficava. Então, quando a gente perdeu o contato com a minha mãe completamente, a gente só ficou ouvindo essas histórias, né, essas versões. Então, assim, isso foi muito pesado pra gente. Quando eu reencontrei minha mãe, eu falei: eu preciso começar a colocar verdade na minha vida. Então eu cheguei em casa e falei: olha, eu reencontrei minha mãe biológica, eu nem confrontei meu pai, da pessoa horrível que ele era, da mentira toda, nem falei que meu avô tinha contado aquela história toda pra gente, mas eu falei: eu reencontrei minha mãe. É claro que hoje eu percebo que pro meu pai, pra minha madrasta, aquilo significaria que aquele véu tinha caído. Sim. E consequentemente, eu falei pra eles: olha, eu também nunca sou o filho que vocês desejaram, vocês nunca quiseram, né, mesmo que eu tivesse aqui, e eu sou gay, assim, há muito tempo já que eu venho apanhando por causa disso, que eu venho ouvindo todas as coisas horríveis dentro de casa, então eu tô assumindo isso. Aí nesse mesmo dia meu pai falou: você sai dessa casa, você não mora mais aqui. E eu lembro de estar, tipo, na cozinha, assim, esquentando alguma coisa pra comer. Eu falei: pai, você tem certeza que você tá falando isso? Ele: sai agora. Tipo, eu nem consegui arrumar as coisas, sair. E eu lembro que nessa época eu já tava, tinha um emprego, ganhava, tipo, uma mixaria, né? Mas aí fiquei na casa de amigos, né? Fiquei de favor na casa de amigos, depois consegui dividir uma kitnet com uma amiga e fiquei tentando ajeitar a minha vida no meio daquela confusão, né? Eu lembro no dia que eu fui buscar as minhas coisas em casa, que a minha irmã tinha arrumado, eu peguei, assim, tinham 3 sacos de lixo no portão. Aí eu cheguei, toquei o interfone, ninguém atendeu, minha irmã atendeu, eu falei: queria pegar minhas coisas. Ela falou: já tá aí no portão. Eu falei: não tem nada aqui não. E eram, tipo, 3 sacos de lixo, aqueles sacos de preto. Caraca, assim, tipo, com algumas roupas minhas, com livros. E aí eu lembro que eu fiquei arrasado nessa época, mas ao mesmo tempo me sentindo livre, né? Sim. Daquele caos, daquele inferno que eu vivia ali. E foi a mesma época que eu acabei também começando a me assumir socialmente. Então, eu terminei um namoro que eu tinha. Então, quando eu encontrei minha mãe, eu tava namorando uma menina. E aí eu falei: não, chega, né? Tipo, eu era da igreja nessa época, então tinha, tipo, uma dificuldade também de autoaceitação daquilo, tinha uma necessidade também para as pessoas aceitarem, né? Aceitarem. Então, eu falei: chega, acabou. E aí eu conheci minha mãe de novo naquele período e já me assumi gay pra ela nessa mesma fase. Então pra ela foi um choque Como é que foi essa inicial. História?
quando eu conheci ela, eu tava namorando essa menina, mas logo terminei. E ela toda hora falava, Bruno, você é um rapaz tão novo, não vai trazer outra menina aqui? Poxa, você é tão legal, né? Você tá sempre sozinho, não tá namorando ninguém. Eu falei, não, mas não é porque eu não estou com uma menina que eu não estou namorando, que eu estou sozinho. Fiquei tentando dar umas dicas, mas chegou uma hora que eu percebi. Eu falei, cara, tipo, não precisa, né, assim, tipo, disso. Vamos lá. E um dia ela perguntou, porque você tá trazendo muito esse amigo Vitor aqui pra casa. Poxa, as pessoas vão pensar alguma coisa de vocês. Mas pensar o quê, mãe? O que a senhora tá pensando? Ela não tinha coragem de dizer. Aí ela perguntou, porque, poxa, o Vitor vem muito aqui. Não, porque assim, será que ele também não vai ficar confuso? Mas confuso com o quê? Você tá muito próximo dele? Porque assim, qual a orientação sexual dele? A mesma que a minha. E qual é a sua orientação sexual? A mesma que a dele. Mas qual a orientação sexual de vocês? Mãe, a gente tá namorando. E tipo, tchau, porque eu preciso ir pra faculdade agora. E aí, tipo, eram umas 5 horas da manhã, porque ela morava em Nova Iguaçu, então eu tinha que estar na faculdade na Gávea. Larguei ela lá. Quando eu cheguei, tipo, umas 4 da tarde, tinha uns 10 tabuleiros de bolo em casa, e ela com uma bacia batendo bolo. Aí eu, tipo, tenso, né? Falei, mãe, tá tudo bem? Tipo, só teve alguma encomenda de bolo? Não, tava aqui pensando, batendo lá os tabuleiros de bolo. Aí eu, a senhora pensou? Ela, pensei muito. Porque Bruno... E aí foi forte, porque foi intenso, assim. Ela apresentou pra mim todas as dúvidas e preconceitos que ela mesma tinha, que ela mesma assumiu que tinha. Porque ela falou, Bruno, eu acho que você não vai ser feliz, porque você nunca vai ter uma família. Aí eu falei, não, mãe, eu vou ter sim. A gente pode estar junto, eu posso encontrar alguém especial, como o Vitor, e a gente vai formar uma família. Mas eu nunca vou ter netos. Não, mãe, a gente pode adotar, tem inseminação artificial, não é muito o que eu quero, porque eu sempre tinha ideia da adoção na cabeça. Então, assim, tem adoção. Mas vocês vão poder andar na rua de mão dadas, é perigoso. É perigoso sim, mãe, mas a gente tem que lutar para destruir esses preconceitos. Então, assim... Ela foi muito transparente. E mesmo ela falava... Ela chegou a perguntar uma hora... Mas como é que vocês fazem? Mas quem é mulher? Eu falei, mãe, eu não acredito que você está perguntando isso. Porque não tem mulher nessa história, só tem 2 homens. Mas ao mesmo tempo ela falava, Bruno, eu tô te perguntando porque eu não entendo. E batendo bolo. Tipo, ao mesmo tempo lá batendo bolo. Desesperada. Só que aos poucos ela foi entendendo. E aos poucos ela foi conhecendo o Vitor também como genro dela nesse momento. E aos poucos ela foi aceitando. Né? Mas ela, assim, ela nunca escondeu isso, ela sempre foi muito transparente, né? Nessas dúvidas que ela tinha, nos medos que ela tinha. A maior parte do preconceito dela era baseado em ausência de informação e em medo. Sim. Né? Então foi uma oportunidade também muito especial pra gente construir essa relação verdadeira. Né? E foi um negócio bem assim, inocente, né? De inocência no sentido de desconhecimento, não de querer machucar ou ferir, né? Sim, em nenhum momento ela disse, eu não vou ter um filho gay, eu não te aceito assim. Coisas que eu já tinha ouvido, tipo, a minha vida inteira. E também acho que tem um pouco isso. Eu ouvi tanta coisa ruim do meu pai, porque era tipo... O cotidiano lá em casa era esse. Se eu tiver um filho gay, eu vou matar. Um filho gay... meu pai, assim, muito preconceituoso, sempre deixou claro isso. Viado tem que morrer. E aí eu sempre ficava pensando, gente, será que ele descobriu? Será que ele percebeu alguma coisa? Será que... eu lembro de ter passado, assim, boa parte da minha infância e adolescência sem me mexer. Eu era uma pessoa completamente dura, porque eu tinha medo de que qualquer movimento meu fosse ser um gesto mais afeminado, ou que a minha voz... Então, eu acho que eu hoje em dia falo muito, inclusive, porque eu passei boa parte da minha vida, tipo, calado, em silêncio, com medo de falar, não só em casa como na escola, porque isso era o tempo inteiro. Então eu sempre pensava, isso é pra mim. Tipo, isso é um recado que ele tá dando pra mim. Entendi. Né? Porque esse negócio de viado, se eu tiver filho viado, eu mato. Então eu falava, ele tá falando pra mim. Que é bem provável isso, né? que era pra você mesmo, né? Eu tinha certeza absoluta, porque depois eu, por exemplo, fui descobrir, depois de um tempo, eu lembro que eu recebi um apelido na escola, né? Desses que são horríveis, que a gente dá pra pessoas que são diferentes. E aí eu lembro que eu cheguei em casa um dia e eu apanhei muito dele, muito. E eu ficava perguntando, né? Mas por que eu tô apanhando? Eu lembro de apanhar. E depois ele bater na minha irmã. E aí eu falei, será que ela fez alguma coisa? Porque lá era assim, se um apanhava, o outro apanhava também. Todo mundo apanhava. Aí eu falei, Sileide, por que meu pai bateu? Ela falou, porque ele descobriu que na escola estão te chamando desse apelido. Caramba. Aí eu falei, mas como é que ele descobriu? A nossa madrasta foi numa reunião e ouviu um amiguinho te chamando, algum colega te chamando. E aí ele te bateu por isso. E é óbvio que ele sabia, porque eu não era uma criança muito no padrão, né, que todos os meus colegas eram, né, assim. Eu não era aquele menino dentro daquele padrão, né.
Então, assim, ele sabia já, e aquilo era um recado, né? Era um recado constante, pra tentar, de toda forma, acho que me normatizar, né? Me tirar daquilo e me curar. Essa é o que a gente escuta hoje em dia, né? Que filho gay é falta de surra. Eu sempre levanto a mão e digo, não, porque eu apanhei muito a minha infância e adolescência inteira, por causa disso, inclusive, não funcionou. Então, assim, só funcionou, inclusive, pra eu não ter relação nenhuma com ele hoje, né? Obviamente. Eu sempre falo, assim, quando eu escuto alguém ter esse discurso na internet, ou né, repetir esse discurso, se tem um filho gay, é só você bater que você não vai ter mais esse filho gay. Eu falo, realmente. Porque você vai perder esse filho. É verdade. Né? Ou você vai matar esse filho, ou você vai perder ele, porque você não vai ter o amor desse filho, esse filho não vai existir na sua vida. Então, bater vai funcionar muito, né? Não pra ele virar hétero, mas pra você não ter esse filho na sua vida. E é surreal, né? Porque assim, a gente vai chegar já na parte que você vai falar da adoção, né, em si. Mas é surreal como é que a gente acha que lares heteronormativos, eles vão ser sempre cheios de amor, porque é o que foi convencionado na sociedade, na religião e tal. E quando que o mais a gente vê por aí é exemplo de ambientes extremamente violentos, abusivos e heteronormativos. E aí você vem de um lugar que, teve pouco amor, mas você consegue sim, passar por cima disso tudo e construir a sua própria família. E que tudo isso transborda amor. E eu sei porque eu conheço você, a gente é amigo. E eu tenho admiração imensa pela sua família, sabe? E fico muito admirado em ver como é que a gente consegue tirar do nada, sabe? O amor todo que a gente constrói na nossa família. E eu me identifico, é claro que não com toda essa violência, não tenho nem direito de falar em cima da sua história, mas de ver como que a gente consegue realmente tirar, às vezes, de um lugar que não tem nada e construir a nossa própria história. Então, fico feliz, inclusive, de você estar aqui contando isso pra gente, tá, cara? Obrigado também por abrir esse espaço. É uma coisa que eu sempre falei com o Vitor isso. Eu falei, Vitor, eu quero ser pai. Eu quero construir uma família, eu quero ter um lar, porque eu vivi a minha vida inteira dentro de uma casa que não era um lar, né? Que era dito isso constantemente pra gente. Às vezes a minha irmã ia pro quarto dela e a minha madrasta falava, minha irmã falava, eu vou pro meu quarto. Ela falava, seu quarto não, você é um cômodo da casa, que nada é seu. Eita, assim, nesse nível isso, cara? Coisas. Pra mim e pra minha irmã. Então eu lembro que assim, a gente tinha... assim que ela teve o filho dela, a gente tinha um quarto, então eu tinha o meu quartinho. Assim que ela teve o filho dela, eu cheguei um belo dia em casa, não tinha mais cama. Ela botou o berço, montou o quarto todo pro filho e tirou a minha cama. Então eu passei a dormir num colchão, porque ela falava, essa casa não é de vocês. Essa casa... Então eu falei, Vitor, eu cresci a minha vida inteira numa casa onde eu não me sentia num lar, eu não tinha uma família, era um ambiente super violento e hostil pra mim, eu não me sentia seguro lá, não me sentia seguro em lugar nenhum, né? Mas lá eu sabia, de certa forma, que eu deveria me sentir seguro na minha casa, que eu deveria sentir que a minha família me amava e que era esse lugar seguro pra mim, e eu não tinha isso. Então eu falei, Vitor, algum dia eu quero ter uma família para que a gente consiga construir isso, um lar, uma casa e uma família que seja um ambiente de segurança, que seja um ambiente de amor, para filhos, que a gente tenha filhos, que a gente possa transmitir isso para eles, né? Que eles vejam na gente uma família onde eles possam ser quem eles quiserem, onde eles tenham amor, onde eles tenham segurança. Então acho que o meu desejo, até para que eu tivesse essa experiência. Sim. Então eu falei, um dia a gente vai se casar e a gente talvez tenha um filho ou uma filha, para que eu também faça essa experiência pela primeira vez junto com meu filho. Claro. Então assim, junto com meu filho hoje, com o Vitor, eu faço a experiência pela primeira vez de ter uma casa, de ter um lar, de me sentir numa família, num ambiente seguro. Então eu tô inaugurando muitas coisas com o meu filho. Isso também é uma experiência muito, muito interessante que eu faço com ele, né? Tipo, olha, é a primeira vez que eu me sinto numa casa, é a primeira vez que eu sinto que uma família é um lugar seguro, é com você. Então eu falo muito isso, assim, mesmo ele sendo uma criança, né, um bebê, a gente sempre falou muito isso pra ele. Né? A gente tá construindo isso juntos, ó, eu nunca tive essa experiência. Vamos lá, vamos junto ver como é que funciona isso. O melhor podcast do mundo! Mas sempre foi um desejo, eu sempre quis ser pai. O Vitor não tanto, assim, no início ele era mais, assim, eu assustei ele um pouco no início, logo de cara eu falei que queria ser pai, no segundo encontro. Ele falou, vamos no cinema, vamos no teatro, tem uma exposição boa no CCBB, eu quero ser pai. Aí ele, não, tipo, eu tô falando CCBB, vamos no CCBB. Não, sim, então, mas é porque eu já tô te avisando que, tipo, eu quero muito ser pai, acho inclusive ótimo você ser artista.
Bebê. Tipo, bebê. Não, Beto, porra. Eu tinha que falar isso. Porra. Eu tinha que falar essa. Ele levantou, tava lá em cima, a bola tava girando. Tava lá, cara. né, tipo, é verdade, tudo bem. Mas foi mesmo, juro, foi assim, tipo, eu falei, aí ele começou a se apresentar, eu falei, que bom ser artista plástico, porque super legal, são crianças, né? Aí, tipo, cara, tá maluco, tipo, que legal, porque, tipo, pessoa super sensível, né? Tipo, isso pra ótimo pra crianças. Ele falou, Primeiro encontro, Expo, mamãe e bebê. Não, e os nossos amigos todos héteros falam, Bruno, essa abordagem, tipo, se você. Ainda bem que você não era hétero, porque se você fosse hétero, tipo, ninguém ia ficar com você, porque você é maluco. Tipo, ninguém fala isso no segundo encontro. Mas eu lembro que eu falava muito, e o Vitor durante muito tempo, tipo, que bonitinho, que fofo. Bom pra mas você. Depois de muito tempo, ele assumiu pra mim que ele falava, Bruno, eu sempre achei que, tipo, você é maluco, ou que, tipo, você não tava falando sério, ou que se você estivesse falando sério, eu ia te convencer que, tipo, não. Porque ele sempre era meio resistente nisso, mas depois ele assumiu, assim, quando a gente tava conversando mais seriamente sobre isso, ele falou, eu sei que você tem o desejo de ser pai pra construir esse lar seguro, com amor e com afeto, mas eu tenho medo de ser pai porque eu não sei se eu vou conseguir educar essa criança sem reproduzir todas essas coisas ruins que aconteceram com a gente, né? Então isso foi muito importante também. Na hora que ele assumiu esse medo, eu falei, mas eu também tenho medo. E eu acho que todo mundo tem um pouco desse medo, né? O Vitor não tá aqui, mas ele também passou por muitos problemas se tratando de assumir e tudo mais. A família dele é porque, felizmente, ainda existem famílias que dão suporte, né? Sim. Ainda existem. Mas não foi são o caso. poucas. Obviamente que a família dele, assim, se a gente for a nível de comparação, né, é infinitamente melhor do que a minha. Porque não botou ele pra fora de casa, nada disso. Mas foi um processo muito doloroso e muito difícil, né, pra ele dentro da família dele, esse se assumir. Então ele também passou por muitos processos. Eu acho que a nossa educação, da nossa geração, e infelizmente ainda hoje, ela é uma educação muito machista, né, muito sexista, muito heteronormativa. Então, é difícil você ter uma família que aceite também. E aí você tem exemplos de várias famílias que aceitam numa boa, famílias um pouco mais alternativas, né, que já tem uma aceitação melhor. Mas mesmo os meus amigos que tiveram situações muito melhores do que a minha, passaram a vida com muito sofrimento. Então, por exemplo, o primeiro namorado do Vitor, a família dele não aceitou de jeito nenhum. Geralmente é assim também, quando a pessoa se assume, eu sempre brinco que é um conselho para pessoas que vão se assumir, sair do armário. Se você vai falar com a sua família, não diga para sua família que você tem um namorado. Tipo, oi mãe, sou gay, esse aqui é meu namorado. Nunca faça isso. Tá. Porque, na verdade, o que eu sinto é que a família, naquele momento que você se assume, você tá cometendo, tipo, simbolicamente um assassinato daquele filho que é a expectativa daquela família. Total, aquela família tem uma expectativa em cima de você. Quando você se assume, você tá dizendo que aquela pessoa que eles sempre idealizaram não existe. Aí tem o luto, né? Tem o luto, tem a raiva, tem o ódio. E quando você apresenta um namorado, a culpa é ele dele. É culpado. Ele é o culpado. Assassino. Porque você não era assim até ontem, Caraca, então ele é essa assassino. pessoa. Então todos meus amigos que falam, eu vou me assumir porque agora eu tô namorando, eu falo, não faz isso não. Tipo, assume, espera passar o período da raiva, e aí a sua família vai achar que você vai enlouquecer, que vai pra boate, que vai morrer, blá, blá, blá. Aí você começa a ficar em casa e diz que é esse namorado que você arrumou agora que tá fazendo isso com você. Que tá te achando mais em casa, mais próximo deles. Essa parada de sair pra boate, vir pra caralho, isso é coisa de hétero, cara. É verdade. É coisa de hétero, gente. Essas coisas autodestrutivas, não tem coisa de hétero. É foda. Mas ele sofreu muito também. Então, assim, muito preconceito na escola. O apelido do Vitor era Mudinho. Porque isso é uma questão física, assim, que acontece muito com meninos gays e meninas lésbicas também, obviamente, pessoas trans. Essa fase da vida que a gente deveria ser muito feliz, que deveria se divertir, curtir, brincar, fazer amigos, a gente passa muito retraído, porque a gente não confia em ninguém, a gente não tá sendo honesto e verdadeiro com ninguém sobre a gente mesmo, a gente tem muito medo. Então a gente passa... Eu lembro dessa sensação, né? Tipo, durante a minha escola inteira, em casa, eu tava num modo de alerta e de sobrevivência. Eu preciso controlar toda a minha fala, todos os meus movimentos, tudo que eu falo pra não deslizar em momento nenhum. Então você, na verdade, não relaxa nunca, né? Você tá sua infância e adolescência inteira tenso, porque em algum momento alguém pode descobrir, alguém pode te zoar. Então, assim, desde o vestiário, o banheiro, o vestiário, na educação física. As aulas de educação física são os piores momentos sempre. Mas assim, você está o tempo inteiro nesse estado de alerta. Então o Vitor também passou muito por isso, né? Uma educação muito rígida. Então ele falou mesmo, eu tenho medo.
E eu também falei, eu também tenho medo, então vamos trabalhar esse medo e vamos lá. Mas aí mesmo assim ficou na geladeira. Aí só quando a gente começou a falar oficialmente sobre isso, né, quando foi legalmente possível, que eu sentei um dia e falei, não, quase falei que tipo, eu vou ser pai, tipo... Ou vai o racha, né? Ou vai o racha, porque assim, se você não quiser ser pai, você me avisa, porque aí qualquer coisa a gente repensa aqui a nossa vida, porque pra mim isso é parte da minha trajetória agora. Entendi. E aí ele super topou, ele falou, não, vamos lá... Eu falei, vamos aproveitar então que o Supremo, né, tá repensando a questão da união estável, do casamento, porque isso acontece lá em 2013, quando o Supremo na verdade analisa a Constituição e percebe que a nossa Constituição, apesar de definir que casamento é entre homem e mulher, ele não faz distinção, ele não proíbe. Então o Supremo fala, não, olha só, pessoas homoafetivas têm o mesmo direito de ter união estável e casar, né, assim como pessoas hétero. E aí... Obviamente, o direito à adoção fica intrínseco a isso. Então, os advogados começam a correr atrás. Uhum. Então, nesse momento eu falo, Vitor, 2013, então a gente tem que começar a correr atrás do casamento. A gente faz a união estável retroativa desde 2006, a gente casa no civil e a gente já começa a correr atrás da adoção. Então, nesse momento, a gente fala, não, vai demorar muito. E o Vitor realmente achava que ia demorar muito mesmo. Uhum. Tipo, ainda ia dar tempo de fazer um monte... Aí, aqueles mega planejamentos de vida, né? Mochilão na Europa, 1 ano viajando, vai dar tempo de construir a casa toda, fazer um monte de coisa. Que eu acho que isso todo mundo passa, né? Tipo, vou casar, ter filho muito tempo depois. Eu não planejei muito isso não, porque eu era fudido mesmo, então... Não, a gente também era, mas ele tinha muito o que fazer. Ele tinha essa idealização de que ele ia fazer um monte de coisa. Eu falava, o dinheiro vem pra onde? Vou fazer um mochilão lá em Madureira. Mas quando eu falava pra ele isso, mas com que dinheiro você vai fazer um mochilão? Ele falava, com que dinheiro a gente vai ter filho? Tá bom, vai vir um dinheiro. Porque eu sentia que ele era... tipo, se eu falasse que ele não ia poder sonhar com mochilão, não podia sonhar em ter filho. Então eu falava, não, vai dar sim. Tem que ser. Vai dar. Mas eu percebo uma urgência quando você conta essa coisa do, não, aí a gente tem que casar e vai ter que, a união, como é que é? O casamento civil vai ter que ser retroativo a união estável. Ela pode ser retroativa. Aí quando você converte em casamento, vem isso lá escrito. Por exemplo, se alguma pessoa se casa hoje, a data do casamento é hoje. Quando você faz a união estável, você pode falar, eu tô junto desde... né, o ano tal. E aí você tem que levar testemunhas, comprova isso. E aí quando você transforma a união estável em casamento, você leva esses anos junto. Tá. E eu sempre falava com ele isso, Vitor, para o processo adotivo, como nós somos um casal gay, é muito importante que a gente passe vocês já estão estáveis há muito tempo. Essa imagem. Porque um casal hétero, isso não seria visto, né? Assim, só vai avaliar. Tá um mês junto, tá valendo já para adoção. Tipo, vamos lá, vocês estão juntos, vocês querem adotar, porque um casal gay, porque na verdade, o que é colado no casal né, LGBT? A promiscuidade. Então, foda, a ideia de que nós somos promíscuos, que essa relação não é séria, não é duradoura, tipo, é uma imagem colada, né? Na maioria dos casais homoafetivos. Então, quando todo mundo, assim, todos os lugares que eu falo, a gente tá junto desde 2006, 12 anos vai fazer 13. Todo mundo se assusta. Mas isso tudo, porque é quase como se isso não existisse, né? Casais LGBTs de longa data. Então, eu falava sempre com ele, a gente precisa desse tempo, para que esse tempo, né, conte a nosso favor. Então, e também, na verdade, essa urgência era um medo. Tanto de que essa interpretação do Supremo mude, porque ela ainda não é um direito constitucionalmente garantido. Então, enquanto não alterar a Constituição, dizendo que pessoas do mesmo sexo podem constituir família, essa interpretação do Supremo pode mudar. De acordo com a lei, o meu casamento no civil não pode ser revogado. Certo. Mas as pessoas que agora quiserem casar não poderão mais se a interpretação do Supremo mudar e isso não estiver garantido na Constituição. A mesma coisa a adoção. Se a interpretação do Supremo muda, consequentemente, os casais perdem o direito de fazer a união civil e a união estável também, o direito à adoção também cai. Então, por isso que ficou essa corrida também de assim, olha, é um momento meio politicamente instável. Você até pode adotar solo, mas é mega difícil. Isso. Na verdade, por incrível que pareça, e mais preconceituoso que seria mais fácil uma adoção solo do que... E já existem famílias no Brasil homoafetivas que fizeram isso. Aproveitando essa deixa, o Thiago Santana dos Santos, no nosso live do Tricô dos Pais, Supimpa, maravilhoso. Eu nunca consigo falar esse nome direito, 60 programas. Fez a seguinte pergunta: se tem diferença entre a adoção por um casal heterossexual e de um casal homossexual? Então, no início, as primeiras adoções homoafetivas, algumas adoções homoafetivas eram feitas com essa brecha. As pessoas
mentiam no processo, né? Não diziam que era casal, porque também não podiam casar, então não estavam juntas. Um só pediu uma adoção unilateral, né? Uma adoção só pra ele, e aí depois de muito tempo falava, olha, nós somos juntos, criando essa criança, então vamos lá, né? Certo. Somos 2 pais ou 2 mães aqui. Mas no final das contas, tipo, na certidão ou qualquer coisa do gênero, tinha um nome só. Ficava só um nome. E aí, e as famílias brigavam anos, de assim, coisa de 12 anos. E aí, quando a criança também já porque tem benefícios, né? De emprego, de creche, de escola, de tudo que você não pode ter. Por exemplo, com muitos casais de lésbicas, geralmente, é até triste isso, né? Porque na verdade elas faziam, uma fazia inseminação e a outra fazia inseminação, cada criança ficava registrada no nome de uma. Porque a justiça não concedia colocar o nome de 2 mães na certidão. Né? A certidão vinha com pai e mãe, agora que mudou, é filiação. Né? No mesmo campo de filiação vem o nome da mãe, do pai ou dos 2 pais. Tem, se eu não me engano, em qual seriado que isso acontece? É no Grey's Anatomy? Eu não lembro. Vejo Grey's Anatomy, cara. Não, eu vi exatamente por causa dessa treta. Eu vi só os episódios relacionados a essa questão. Eu gosto de Grey's Anatomy. Que são 2 médicas que são gays, e aí uma engravida, né? Na verdade, uma faz a inseminação, engravida, tem um filho, e num futuro, depois elas acabam se separando. É a Arizona e aí rola a parada do tipo, eu sou a mãe. Cadê meu celular? Porque eu pari, eu tive a gestação. Então, eu me separei, você não é a mãe. Rolou uma treta forte sobre isso. Como é que seria a guarda compartilhada delas? Sim. Porque parece que ela se mudaria, elas se separariam, e aí ela aceitou uma proposta de trabalho tipo em outro estado, e aí ela levaria a filha para outro estado. Sim. Entendendo que a justiça seria extremamente preconceituosa nesse processo, ela entenderia quem gerou que é a mãe, esquece. Que é a mãe. Entendeu? Então, e aí, justiça, numa você não daria dessa, nunca guarda compartilhada. Fácil. Entendeu? Que merda. Isso é foda, cara. Aí, na evolução da pergunta, hoje, oficialmente, o processo adotivo, né, assim, a entrada no processo adotivo na fila da adoção, ela se daria da mesma forma, mas isso é o oficial, tipo, não pode haver discriminação, principalmente essa discriminação direta, né, descarada em relação a isso. Mas o que acontece na prática é péssimo, né, então assim, você quando vai começar a pensar sobre esse assunto, às vezes ouve de que determinadas varas ou determinados juízes ou, né, em alguns lugares não existem concessões favoráveis, aquele juiz ou aquela vara não concede crianças. Tem vários casais homoafetivos na fila há muito tempo e eles não recebem crianças. Caraca. E aí as pessoas já falam, olha, cuidado com essa região porque é difícil conseguir aqui. Né? Ou juízes que não concedem a adoção de meninos para casais de homens gays, ou que não concedem a guarda de meninas, a adoção de meninas para casais de lésbicas, né? Atestando que um menino criado por 2 homens gays vai ser influenciado, ou uma menina por 2 lésbicas vai ser influenciada. Ou isso é dito, e aí você não tem com o que brigar, ou isso não é nem dito, mas aí isso vira um procedimento padrão, né? Ou que não entregarão bebês e crianças pequenas, porque essas sim serão influenciadas, então a gente não tem como averiguar, e aí só entregam crianças mais velhas, né? Ou mesmo essas declarações polêmicas, que nenhuma agora de uma... nunca lembro a função, o cargo da mulher, mas que disse que só crianças, que casais gays só poderiam adotar crianças com algum tipo de doença, com alguma deformação, com algum tipo de deficiência física, nessa lógica, né, que fica super... Eu fico tentando entender como é que surge na cabeça da pessoa a partir da influência. Eu não consigo influenciar que meu filho goste de chocolate, cara. Como é que eu vou influenciar a escolha, esse tipo de escolha do meu filho? Eu não consigo influenciar o time de futebol, não consigo nada, não existe isso. Não, porra, se houvesse alguma influência mesmo, não existia gay, porque a maioria dos gays que existem hoje aí são né, filhos de casais heterossexuais, Eu digo isso pra todo mundo, eu conheço muitos gays, muitas lésbicas, muitas pessoas trans, não tem uma pessoa dessa que eu conheça que não seja fruto de um lar heteronormativo. E a maioria dessas pessoas são frutos de lares heteronormativos
extremamente preconceituosos, violentos, que tentaram a todo custo fazer com que essas pessoas fossem curadas, entre muitas aspas. E mesmo depois que essas pessoas se assumiram, continuam tentando esse processo de cura. Eu falo isso assim, constantemente, é uma militância de vida, porque eu percebi também que essas nossas trajetórias pessoais, elas têm uma importância muito grande, elas são micropolíticas, né? Eu sempre falo, toda vez que alguém fala... Eu passei muito tempo da minha vida ouvindo as pessoas falarem, eu apanhei em casa dos meus pais, não tem problema nenhum, tem que bater mesmo. Eu sou professor, então esse ambiente escolar, né, toda hora houve uma fala dessa. E eu, durante muito tempo, me calei. Então agora eu percebi que essa minha fala tem muito poder, porque toda vez que eu escuto alguém falar isso, eu falo, então que bom pra você, né? Tem que ver mesmo, porque eu, por exemplo, apanhei minha infância inteira e tenho muitos problemas por causa disso. E, por exemplo, não tenho relação nenhuma com meus pais, né? Com meu pai e com a minha madrasta, porque eles eram violentos. Então, eu lembro, por exemplo, eu não tenho memória do meu pai me fazendo carinho ou de ficar feliz porque ele estava chegando em casa. Eu lembro de ter medo que ele estava chegando em casa. Eu lembro do peso da mão dele, da força da mão dele. Então, isso pra mim é uma coisa muito forte. Então, pensa isso, tá batendo no seu filho, isso tá legal. Hoje, as pessoas que falam ter filho gay é só bater. Eu sempre falo, não, olha, meu pai me bateu muito por causa disso, né, pra tentar me consertar, me curar, e não funcionou, né. Então, eu sempre falo isso. Eu nunca vi um beijo gay na televisão, numa novela, nada disso. O primeiro beijo gay que eu vi na minha vida foi o beijo que eu dei num menino. Sim, então eu não fui influenciado por nada. Na verdade, as minhas influências eram todas negativas. A imagem que eu tinha de uma pessoa gay era uma imagem de uma pessoa que ia morrer, que ia ser violentada, que ia ter AIDS, né? Porque era aquela lógica toda. Né? Então, assim, se fosse uma opção, eu garanto que o Bruno lá de 6, 7 anos, de 16, 17 anos, não teria escolhido isso. Com certeza. Porque era uma imagem horrível, né? Extremamente violenta. Então, assim... Não vai, é isso que você falou, né? Assim, a quantidade de gente que eu ouço falando, seu filho come brócolis, como é que eu faço pra eu comer brócolis? Não come brócolis de jeito nenhum. Eu falei isso, cara, a gente não consegue fazer essas crianças, né? Tipo, o desfraude é um processo lentíssimo. Tudo que a gente tem que fazer com o filho demora muito tempo. E essas coisas que são mais de personalidade mesmo, a gente não consegue mandar nessas crianças, não, que dirá influenciar nessas coisas. E já tem, eu acho legal, assim, como dado científico, existem muitas pesquisas já feitas nessa área que mostram, que não analisam isso especificamente só, mas que falam, olha, as crianças que são criadas por famílias, né, LGBTs, né, que já chegaram na adolescência e na vida adulta, não existe nenhuma interferência, né, em nenhum traço da personalidade delas, nem na orientação sexual ou de formação de um caráter negativo, né, são pessoas de mau caráter. Não, são pessoas saudáveis, extremamente, né, tranquilas na sua vida, são pessoas, tipo, comuns. Pra não usar a palavra normal, né? Porque as pessoas têm problema com essa palavra. E, na verdade, o que mais chega na gente é isso, assim. Às vezes, de uma maneira um pouco mais sucinta, um pouco mais elaborada, ou mais descarada algum problema essa criança vai ter, né? Porque essa família de vocês não é o normal, não é um ambiente tão normal assim. Então, as pessoas sempre vêm com essa fala, assim, de tipo... Em algum momento isso vai dar problema. Porque, né, é impossível que uma criança cresça completamente bem, saudável, né, tendo só 2 pais. Porque não é um ambiente normal. A gente não come, a gente não toma banho, a gente não trabalha, não faz as coisas que todo mundo faz todo dia. A gente não faz isso, a gente vive num outro planeta. Exatamente. Entendeu? A gente chega em casa e tem um teleporte lá, a gente sai daqui, vive lá, e quando a gente volta, a gente é outra coisa. Podcast Trocou de Paz. Agora, vocês ficaram um tempo na fila de espera e tudo mais, e vocês conseguiram adotar um bebê, né? E aí, como é que funciona, assim, porque a pergunta idiota, eu quero fazer uma pergunta idiota porque eu quero que as pessoas ouçam a sua resposta, mas eu não quero que você entenda que eu estou fazendo essa pergunta idiota pra você. Meio assustado. Não é? Não, porque é aquela coisa assim, que as pessoas com certeza vão te perguntar, mas peraí, mas são 2 pais, como é que 2 pais vão criar um bebê? Então sim, quando a gente... Ele tá coçando a cara toda aqui. Eu sei, que não tem diferença entre um pai e a mãe. Eu sei, não, claro. É porque eu lembrei de uma cena, eu lembrei de uma situação. Eu lembrei de várias situações, claro, né? Uma situação foi, eu lembro de ter me preparado enlouquecidamente pra uma criança mais velha. Eu sempre falei isso, vai ser ótimo, que a criança vai chegar, a gente vai pensar numa psicopedagoga pra ajudar ela a se inserir na escola, né? Defasagens educacionais. Pensei nisso, muitas coisas. Aí chega um bebê, então já, acho que ensinou Deixa eu só te cortar aqui. Percebe-se que você é uma pessoa que já pensa muitas coisas à frente, né? Já diga que o Vitor que o diga, né, cara? Quase beirando a neurose. Quando ele ouvir, ele vai rir.
Mas, e aí, e nosso filho veio pra provar a primeira coisa que acho que filho ensina pra todo mundo, né? Não tem como você se sentir preparado pra aquilo. Não há livro nem nada que você consiga fazer pra falar assim, estou pronto. Então, assim, a gente falou, cara, um bebê. De cara foi um choque pra gente também. A gente tinha um cadastro, assim, uma aceitação bem ampla, um cadastro bem amplo. Então a gente aceitava crianças de grupo de risco. E aí quando o nosso filho chega pra gente, ele chega nesse grupo de risco. Agora eu quero entender números. Quero bebê meses. Então, não, tipo, recém-nascido. O quê? Tipo, a gente, bebê recém-nascido. Caralho. Ainda fazendo todos esses exames pra comprovar se ele tinha alguma doença sexualmente transmissível. Tipo, era uma criança que tinha possibilidade de ter alguma questão. O que pra gente, tipo, tudo bem, né? Porque como qualquer filho pode nascer com qualquer... Obviamente que uma DST você tem, né? Claro. Mas, tipo, uma criança pode nascer com uma questão específica qualquer. Exato. Então, tipo, a mesma coisa gênero, que eu sei que já é um outro assunto específico, mas que a gente, no final das contas, não definiu pra gente também, tanto fez. Eu, no início, tinha uma ideia de que talvez fosse ser menina, porque menina seria mais fácil, exatamente por causa... Eu tinha medo do preconceito futuro, que esse menino ia sofrer na escola, de, seus pais são viados, você vai ser viado também. E a gente sabe que até, né, vocês já fizeram um podcast sobre isso, sobre como essa masculinidade é tóxica. A gente sabe que, nesse sentido, a sociedade ela é perversa com os meninos também. Muito. E num sentido específico, muito perversa. Então eu estava pensando nisso, cara, a adolescência, esse menino falava, Vitor, vai ser muito melhor uma menina. E pra ele nunca fez diferença, né? Então a gente acabou não optando por gênero nenhum. Então, quando vem um bebê, a gente foi pego por essa surpresa, né? De falar assim, um bebê. Eu sempre estive num meio com muitas amigas, mulheres com bebês pequenos. Então, eu sempre adorei essa ideia, mas eu achava que a gente não ia ter um bebê, então não me preocupava com isso. Então, a gente começou a aprender, a estudar e entender como é que isso ia ser. A gente teve uma coisa muito legal, porque a gente chamou uma doula. Eu lembro que eu já tinha ouvido falar muito sobre isso. Ele falou assim, opa, peraí, bebê doula. Aí eu liguei pra Paulinara. Fazendo propaganda, porque a Paulinara é maravilhosa, doula Paulinara. E aí eu falei assim, Paula, eu preciso da sua ajuda. Ela fala, eu falei, porque você tá precisando de uma doula. Ela, não, Bruno, então deixa eu te explicar. Doula é pra mulher. Assim, não sendo preconceituosa, claro, mas é porque tipo, ela entendeu. Tipo, pra que o Bruno e o filho precisam de uma doula? Aí eu falei, não, mas é porque você não tá entendendo, Paula. Tipo, aí eu mandei uma foto pra ela de um bebê. Aí ela, que lindo essa criança, então, mas é porque a doula é pra, tipo, é uma amiga sua, porque doula é pra gestação, né? Tipo, eu falei, não, Paula, vem aqui agora. Você não tá entendendo. Vem aqui agora. E aí foi muito legal, porque a gente não chamou ninguém da nossa família, não foi ninguém. A única pessoa que foi lá foi a Paula, porque eu também sabia, porque a gente não queria nem a mãe do Vitor, nem minha mãe, nem nenhuma mulher, nem ninguém chegando lá e pegando o filho e falando assim, não, é assim que faz. E eu sabia que a Paula, que é a doula, não ia fazer isso. Ah, tá, entendi. Isso foi muito legal, porque pelo pouco que eu já tinha ouvido falar sobre doula, eu sabia que ela não ia fazer isso. Eu não queria que ninguém botasse a mão no meu filho e dissesse, é assim que tem que fazer, você não sabe fazer não, vem cá. Tipo, dá uma massinha, faz comigo assim. Eu falei, não quero. E eu sabia que a doula ia ter esse cuidado. Então ela falou, Bruno, eu nunca fiz isso na minha vida, porque ser doula de uma criança já nasceu, e de uma família, né, mas vamos lá. E aí ela topou, e assim, de fato foram poucos encontros, mas foram encontros de falar isso. Vocês conseguem, vocês vão dar conta, que é o que a doula faz durante a gestação toda ali com a família. Né? Então ela de fato empoderou a gente, falou assim, vocês vão dar conta, ela não tocou, ela falou isso, ela falou, eu não vou pegar nele, porque é o momento de vocês estabelecerem esse vínculo, e ela deu um monte de dicas legais e foi embora. Falou, agora é o momento de vocês, e deu esse conselho. Quer um conselho? Fica aí, enclausurado dentro de casa com essa criança, não convida ninguém pra vir aqui nesses primeiros dias, fica só vocês, se cheirando, aí se encontrando, né, se entendendo, porque se qualquer pessoa vier aqui, vocês sendo 2 homens, vão querer tirar ele da mão de vocês. E a gente fez isso. A gente ficou 1 semana em casa sem ninguém saber que a gente tinha aquele filho. Ninguém sabia que a gente estava com uma criança em casa. Foi muito legal esse tempo mesmo pra gente se conhecer. Mas aí, por que eu ri e cocei a cabeça? Porque aí a gente começou a falar com as pessoas. Certo. Olha... de uma maneira meio louca. A gente chamou a irmã do Vitor e ela chegou lá, o Vitor tava com o filho no colo aqui. Aí ela falou, onde é que vocês pegaram essa criança? Gente, não, tipo... No mercado. Tava 3x2, os outros 2 estão em casa. O irmão dele bateu o olho e falou assim, vocês pegaram essa criança onde? A gente falou assim, gente, que isso? A gente sequestrou a criança. Porque todo mundo sabia que a gente tava no processo, mas de fato a gente não falou que a criança chegou. E nem que ela ia chegar, porque a gente ficou sabendo um pouco antes que poderia chegar uma criança naquele período. Até porque senão bate na porta, esse aqui é seu filho. Tipo, toma. Não, sério, quando me perguntam isso, acho que eu ia ter uma overdose de piadas, entendeu?
Eu não ia conseguir, ia rolar uma tela azul. Acho que a primeira ia ser, não, tava junto no saquinho de Cosme e Damião. Ainda bem que não é você, né? Largaram aqui na porta. Deixaram aqui na porta. E aí a gente começou a receber as pessoas. E aí a irmã do Vitor tava grávida na época, foi super fofa. Chegou lá no dia seguinte, cheio de milhões de coisas, de aqueles itens que a gente nem sabia que ia precisar. Alguns a gente nunca precisou. Mas quando foi um pessoal do trabalho, né, do nosso trabalho, chegou lá em casa. E aí foi uma colega do trabalho, olhou pra gente, foi no quarto, quarto bonitinho, foi no banheiro, rodou a casa inteira e ficou tipo 1 hora lá em casa. E aí ela virou pra gente e falou assim, não, eu só vim aqui pra ter certeza. A gente, certeza do quê? Ela, que ou vocês tinham alguém contratado, né, tipo uma babá, uma enfermeira, alguém, ou a mãe de um dos dois estava aqui, ou que vocês não estavam dando conta. Aí eu olhei pra cara do Vitor e pensei assim, tipo, o quê? Tipo, foi isso, ela falou assim, tipo, e na maior, tipo, estou feliz rindo falando isso pra vocês. Eu falei, mas como assim? Ela, não, porque homem não foi feito pra isso. Quando me falaram que vocês tinham adotado uma criança, um bebê, tipo um recém-nascido, eu falei, gente, que loucura que eles fizeram, como é que eles vão dar conta? Ah, não, eles vão contratar uma babá, uma enfermeira, tem a mãe dos dois, a Juliana tá grávida também, que é a irmã do Vitor, ela vai ajudar. E ela ouviu isso, a gente trabalha no mesmo lugar, ela ouviu isso constantemente. Nossa, deve estar pesadíssimo pra você, né? Já tem uma filha mais velha, tá grávida, e tá tendo que dar conta do filho do Bruno e do Vitor. Ela, oi? O Bruno e o Vitor estão dando mais conta daquela criança do que eu dei dos meus? Que isso, gente? Então, assim... nesse dia, depois todo mundo foi embora, eu falei, Vitor, então, é isso, né? É com isso que a gente vai ter que lidar a partir de agora, assim, as pessoas vão desacreditar da gente o tempo inteiro. E de fato foi. Todo mundo chegava lá em casa e falava, não deixa que eu dou mamar, ou tipo, se era pra trocar fralda. E não era tipo um carinho, tipo, descansa lá, deixa eu trocar fralda dessa vez. Era tipo, o tempo inteiro tipo, não, as pessoas ficavam nervosas, porque elas subentendiam que a gente não sabia fazer. O legal é que toda vez que a pessoa tava indo embora, ela falava, nossa, eu fiquei tão nervosa, você começou a trocar fralda, eu falei, ele não vai saber trocar. Ou tipo, ele começou a dar mamar, eu falei, não vai saber essa mamadeira. E que de fato vocês estão dando conta, vocês estão sabendo fazer. Uhum. Mas a gente ouviu isso, tipo, inúmeras vezes, e até hoje a gente ouve. Toda vez que alguém conhece a gente, fala, que lindo filho de vocês. Mas pegaram desde quando? Desde bebezinho. Mas a babá, então, vocês... é a mesma babá? Não, a gente nunca teve babá. Inclusive, foi uma opção que a gente fez, tipo, não ter babá, tipo, de não ter ninguém ajudando a gente, não ter ninguém lá em casa, porque a gente queria fazer aquilo. Uhum. E as pessoas falam, mas por que loucura? Mas vocês cuidaram de tudo? É tudo. Vocês faziam tudo? Tipo, tudo, Não, mas tipo, trocar fralda, essas coisas, não, né? Tipo, não, tipo, óbvio, não tinha ninguém lá em casa, a gente fazia. Não, mas tipo, umbigo. Tipo, umbigo, tipo, tudo. Gente... As pessoas todas, até hoje, se surpreendem muito. Por exemplo, quando a gente fala que a gente até hoje não tem ninguém cuidando dele em casa, que é a gente que faz tudo. O Vitor ficou de licença, então até nosso filho fazer 1 ano e 3 meses, ele não foi nem pra creche. Aham. E aí todo mundo se espantava também por isso, mas também foi uma opção nossa de fato, ficar o máximo de tempo, porque a gente tinha uma preocupação com o vínculo também. Porque a gente pensava, se ele precisa ficar muito tempo com a gente pra ele formar esse vínculo. Isso pra gente era muito importante. Principalmente lá naquele início, porque eu lembro que era uma preocupação minha muito grande, de que eu tinha dentro de mim que ele ia sofrer. Uhum. Porque ele não estava com a mãe biológica presente, de que esse vínculo quase que químico, né, ali não existia entre a gente, que ia demorar muito tempo pra fazer esse vínculo. E eu lembro que foi uma das coisas que a Paula falou, Bruno, vocês são mamíferos, vocês vão sair do hospital com eles, vão chegar em casa, vocês vão olhar pra ele e vocês sabem que ele depende de vocês, ele vai reconhecer que vocês são os cuidadores dele e esse vínculo vai ser formado. Então fica tranquilo, mas eu tinha esse medo. E eu lembro que um dia eu parei no quarto, ele era muito miudinho ainda, olhei pra ele e falei, filho, então eu não tive um pai, eu não sei ser pai. Mas, de certa forma, você escolheu estar aqui, né, junto com a gente. Acredito muito nisso. Eu preciso que você tope entrar nessa jornada e que você me ensine a ser seu pai. Você aceita? E aí eu lembro que ele sorriu. Eu chorei, gente. Enlouquecidamente. Aí eu falei, Vitor, vem cá. Vitor, ele acabou de sorrir. Ele disse sim, né? Porque, tipo, ele sorriu e disse sim, né? Tipo, ele sorriu ele assentiu, sim, né? assentiu. E foi muito legal, porque eu falei isso. Eu não sei ser pai, porque eu nunca tive um pai, né, decente. Então, você me ensina, vamos aprender isso juntos? Vamos aprender a ser família juntos? E eu chorei. E aí eu lembro que a gente, daquele dia, a gente falou, a gente não vai mentir, né, pra essa criança, a gente vai trabalhar com a verdade. Então, eu abria a fralda e falava, filho, eu não sei o que fazer com esse umbigo, né, porque tem que, né, tipo, limpar, higienizar, botar pra cima, fechar a fralda, aí o umbigo vai pra baixo. Uhum. Aí você fica naquela loucura. No dia que eu falei assim, hoje eu sei, eu acordei e falei,
hoje eu vou trocar essa fralda sem nenhum medo daquele umbigo, né? Vou botar ele pra cima, vou higienizar perfeitamente. Filho, vamos lá. Abri a fralda, o umbigo tinha caído. Eu falei, porra. Aí eu falei, que isso, filho? Eu aprendi, tipo, hoje eu aprendi. E aí eu descobri que, na verdade, isso era, tipo, presságio de toda a paternidade, né? Toda vez que a gente fala, eu sei fazer isso ficou fácil, tá, tipo, muito tranquilo pra mim, a criança vai lá e muda de fase. É assim, né? Aham, exatamente. Não, isso aí é sempre. É sempre. Tá... Porra, agora eu sei. Agora tá de puta que pariu. Não é mais assim, né? Não é mais isso. Não, no meu caso, você falou não, você tava fazendo agora. Porra, agora eu sei, porra, caiu o umbigo. Eu me senti, assim, não me senti pai, não, mas... Eu achei que eu tava começando a pegar o ritmo quando eu trocava a fralda do Noah no escuro. Ah, moleque, essa é o treinamento de exército. Aí a primeira vez que eu fiz isso, eu fiz lá, porra, dormindo, né? Tipo, madrugada. Pai, limpa aqui, faz assim, já, pá. Aí, a primeira vez que eu fiz, a Maíra acordou, tipo, caralho, Thiago, o que você fez? Desculpa, gente, eu tô rindo. Porque eu falei, não, já troquei a fralda dele já. Não, o moleque tá todo mijado, mijou a porra toda. Tá tudo errado aqui, você colocou a fralda errada. Eu tinha colocado a fralda com a parte absorvente invertida, né? Tipo, a parte de trás pra frente. E no caso do menino, a parte absorvente é um pouquinho mais pra cima, né? Uhum. Então você coloca invertido, ele não absorve direito, não absorve tão rápido. Aí eu, caralho. Achei que... Mas olha, acontece. Achei que tinha ido. Eu até brinco, eu sempre conto essa história e falo, isso pra mim é ali o sinal da paternidade. Toda vez que a gente falou isso, agora eu já sei isso. Tipo, introdução alimentar, agora eu já sei. Mudou. Tipo, vai sempre ficando na fase mais difícil, né? Então mas a gente ouviu muito isso, muito. E até hoje a gente ouve. Toda vez que a gente conhece alguém diferente, alguém novo, as pessoas sempre fazem esse comentário de se vocês tiveram alguém pra ajudar no início. Porque hoje as pessoas falam descaradamente. Assim, homem não foi feito pra isso. Essa frase a gente ouve com muitas repetições, assim. Homem não foi feito pra isso, homem não sabe fazer isso, homem não leva jeito pra isso, né? E essa preocupação com o vínculo era muito forte da gente. Eu tinha medo, falando, Vitor, como é que a gente vai construir esse vínculo com ele? E na verdade... o vínculo se construiu e a gente começou a dizer isso, né? Assim, eu lembro que algumas amigas mulheres nossas falavam, não, eu preciso que meu marido veja você fazendo isso, porque ele fala isso, por exemplo, botar pra dormir, ou próprio dar conta de toda essa rotina. Eles falavam, não, porque homem é como se homem, tipo, não tivesse essa programação interna. Uhum. E eu falava, gente, mas também a gente aprendeu, tipo, é isso, dá pra aprender. Mas exatamente essa questão de programação. A gente não foi programado, ensinado para isso. Sim. Pelo contrário, na verdade, né? A gente é afastado disso com muita frequência. Uhum. Entendeu? Isso não é responsabilidade sua, isso é coisa da mulher. Isso não tem que ser feito por você. Aproveitando um pouco de interações sociais, Léo Gomes, nosso tricô live chat, whatever, que eu nunca sei, é Supamps, que também é do nosso grande parceiro do Afropie. Parceiro, né? Não, ele é host do Afropie, né? Eu não sei quem é host do Afropie. É o Ed. É co-host. Co-host. É. Entendi, são 3 co-hosts. Isso. Entendi, obrigado. Porque aqui só tem um só, né? Só pra te aclarar. É, exatamente. Por favor, não quero essa pessoa, não. Não consigo nem falar. Não recebe pra isso? Host. Não recebe nada, né? Um café é o máximo que eu posso fazer, é atuar o Uberzinho depois pra ir pra casa, na moralzinha. Isso é quase que gorjeta. Então, pergunta. O Uber não é questão de pagamento, é questão de sobrevivência. Senão a gente dorme aqui. É outra opção. Aí fica mais caro pra você mandar eles ir embora, né? É, exatamente. Então, ele faz a seguinte pergunta, justamente sobre essas interações sociais, se você sente alguma diferença no tratamento em relação a vocês dois com seu filho e a interação com outros pais. Na verdade, a gente... Primeiro, respondendo em relação aos outros pais, são pouquíssimos os espaços que a gente sente que a gente tem esse elo que eu tenho com vocês agora, por exemplo, nos outros lugares a gente se encontra. Durante muito tempo, né, assim, até a gente ficar mais próximo, eu falava assim com o Vitor, a nossa experiência de paternidade é uma experiência muito solitária, né, porque por exemplo, eu lembro de chegar da licença, né, e voltar a trabalhar, e eu vi um colega meu de trabalho falar assim, agora eu tô de férias. Porque eu não aguentava mais ficar em casa com as crianças. E, tipo, a esposa dele tinha acabado de ter filho também, né? E eu queria só voltar pra casa, tipo. E aí eu comecei a perceber que todos os meus pensamentos, preocupações, em relação ao meu filho, em relação às coisas que eu precisava pensar sobre ele, eu só tinha essa conversa com mulheres.
E isso não é um problema pra mim, conversar com mulheres, ter amigas mulheres, mas chegou uma hora que eu falava, mesmo sendo gay, eu quero ter essa interação com outros pais, com outros homens. Sim. E outros pais estão presentes na minha vida, mas é até uma tristeza falar isso, né? Mas são pouquíssimos homens que a gente consegue ter esse tipo de bate-papo, né? Que de fato sabem do que estão falando, que pensam, né, parecido sobre seus filhos, que são pais, tipo, desse jeito, assim, né? Tipo, pai mesmo, né? Então, a gente tem pouca interação com o homem. Festa de escolinha, né? Assim, esses assuntos a gente tá lá junto com as mães conversando, né? A gente até começa a conversar com o pai, mas aí o assunto termina, tipo, ali na preocupação com a vacina, na preocupação com a alimentação, é sempre... Ou a gente vê cenas que são grotescas e a gente não consegue dar conta. Tipo, a festa tá rolando, tipo, o pai tá lá sentado enquanto a mãe tá louca dando conta da festa inteira da criança. Né? Ou, tipo, num restaurante, tipo, a mãe tá comendo, tendo que dar comida pra criança e o cara tá lá sentadão, amarradão. Enquanto comigo e com o Vitor a gente sempre funcionou num sentido de revezamento, né? Tipo, olha, você come, eu como. Enquanto, né, meu filho não comia ainda. Agora que ele já come, a gente reveza pra dar comida pra ele. Então, assim, a gente sente um pouco né, ainda nessa solidão, né, na maioria dos ambientes que a gente frequenta. Por incrível que pareça, a gente sempre foi os tiozões, assim. A gente sempre gostou muito de criança. Então, por exemplo, a gente era convidado pra muitas festas de criança. Sempre fomos. Todas as festas de criança a gente ficava super feliz, brincava com todas as crianças, a gente não tinha filho, né? Então era aquela pessoa cheia de energia, porque quando você não tem filho, você tem energia, você brinca com as crianças, você gasta a energia do filho dos outros, todo mundo te ama. E aí eu falei, cara, agora que a gente tem filho, é o momento, a gente vai ser convidado pra muita festa de criança. Eu adoro, porque, tipo, né, a comida é boa, são aquelas porcarias maravilhosas que a gente gosta de comer. Quem tá de dieta, sai da dieta. Quem não tá de dieta, enfia o pé na jaca mesmo. A gente o clima é sempre ótimo, né? O clima tá lá, todo mundo feliz. Eu sempre adoro festa de criança, né? Tipo, muito bom. Eu só fico chateado com uma coisa de festa de criança, cara. É que eu não posso ir na tirolesa. Só para as crianças, eu acho sacanagem. A festa do meu filho, a gente sempre contrata uma cama elástica, a gente sempre pede a maior, porque a gente fala, adulto tem que ir. Tipo, claro, Isso. Então a gente sempre ia muito. E aí, quando a gente teve filho, a gente percebeu que os convites diminuíram. A gente achou tão estranho. Eu falei, engraçado, a gente era convidado pra tanta festa, as pessoas não convidam mais a gente. E aí a gente tava conversando com uma conhecida nossa, que a gente achava que era amiga na época, e aí ela falando da festa do filho, que ia acontecer. A gente tinha ido em todos os anos. Faz meu filho, não sei o que lá. Aí eu falei, eu acho que ela me convidou, esqueci a data. Aí eu falei, fulana, quando é que é mesmo a festa? Ela, dia 13. Eu falei, não, porque eu acho que você mandou o convite, eu não recebi. Ela, não te mandei o convite, não. Eu falei, você não fez, né? Nem pelo WhatsApp, nada. Ela, não, Bruno, sabe o que é? Porque, te explicar, assim, é meio delicado, mas porque antes, vocês eram dois amigos, que passavam como dois amigos na festa. Agora, vocês estão com filho, configurou que vocês são um casal. E a minha família é um pouco preconceituosa, né? Eu acho melhor você não ir. Cara. A minha família não, amor. Você também. Né, chuchuzinho? Querida, tipo, a sua família incluindo você, né? Tipo, não, essa foi uma das vezes que eu falei, você tem certeza que você falou isso pra mim? Tipo, você jura que você falou isso pra mim? Tipo, pensa no que você falou, tipo, agora. Tipo, porque agora você não pode me convidar, porque com o filho a gente é uma família. E a gente realmente percebeu isso, né? Que antes, a gente tava no shopping, em qualquer ambiente, e, tipo, passava. Você tinha dois amigos. Foda-se e tal. E até mesmo pra nossa família. Em muitos ambientes que a gente estava, a gente era os amigos ali, eu tô na mesa ali. E agora não, a gente chega com uma criança, né? Se configurou que isso é uma família mesmo. Porque, tipo assim, agora a pessoa não pode fingir que não sabe, né, cara? Isso é uma reflexão muito forte que a gente fez, né? As pessoas não podem mais invisibilizar a gente, né? Porque a criança, é impossível se invisibilizar uma criança. Tá ali chorando, gritando, falando cocô, você tá no fraldário, né? Então, tipo, é um ambiente que é pouco nosso, né? Pouco de paz, né? Meio polêmico, mas assim, nos dois lados, tanto no lado de que muitos pais não exercem essa função, como no lado de que esse é um espaço que às vezes a gente é expulso deles. Sim. Eu não tô falando no banheiro feminino, tô falando do fraldário, os mesmos espaços famílias. Eu lembro de a gente estar numa feira de gestante bebê, péssima ideia que a gente teve, mas falaram que a gente tinha que ir, a gente foi. O segundo encontro. A gente decidiu naquela feira de gestante bebê, e aí eu falei, Vitor, vai ali, ó, tá a promoção ali, ó, de, né, sabonete líquido, vai lá pegar o sabonete líquido. O Vitor ficava fazendo conta, né, porque ele adora fazer as contas, tá valendo a pena o desconto, mas pra valer a pena fazer o desconto tem que comprar, tipo, 10 embalagens. Ele ligou pra irmã, você vai querer, porque não tinha sentido de comprar aquilo tudo.
E eu fui, tipo, dar mamadeira. E aí uma mulher chegou e falou, senhor, você não pode ficar aqui não. Eu falei, tipo, mas esse é o fraudário, era de dar mamar pro filho, né? Ela, não, mas é porque é pra mulher usar. Eu falei, não tá escrito em lugar nenhum, tá escrito, é um fraudário. Tudo bem, mas se alguma mulher chegar, você vai ter que sair. Eu falei, não, peraí, ela não vai nem dizer que tá incomodada, e tipo, mesmo que ela dissesse, ela não poderia dizer, porque, tipo, isso é um fraudário. Então, assim, são espaços que a gente se sente, às vezes, tipo, opa, não era pra você estar aqui. Então, essa interação é nesse viés, às vezes. E uma das piores vezes, 2 vezes foram muito traumáticas pra mim, foi no exame do pezinho. Quando a gente chegou pra fazer o exame do pezinho com ele, a mulher do posto olhou pra nossa cara e, tipo, olhou pro bebê e olhou e falou, cadê a mãe? E aí, assim, era muito novo aquilo na nossa vida. Cara. E eu fiquei... E na hora, eu juro que meu pensamento não foi nem, tipo... eu sou gay. Foi tipo, e daí que essa mãe não tá aqui? Porque se ela estiver em casa descansando, né? Tipo, se ela tiver, tipo, morreu. Ou se ela tiver, tipo, no hospital ainda internada. Tipo, que pergunta é essa, né? Eu falei, como assim? Ela, não, cadê a mãe da criança? Eu falei, mas o exame é um exame do pezinho, tipo. Pezinho, não é exame de maternidade, pezinho né? nele. Nessa criança. Aí ela, não, porque do bebê? Aí eu falei, Aí eu entreguei os documentos. Não, falei, porra, o exame é meu! Pezinho. Aí ela falou, tá no nome de quem? Aí eu falei, no nome do quê? Do pai. Bota o nome do pai, o nome dos 2 pais estão aí. Aí ela, não, mas é porque o formulário do exame do pezinho é o nome da mãe. Aí eu falei, não, então os 2 nomes do pai aí, ó, tipo, não, mas é porque tá o nome da mãe, tem que ser o nome da mãe. Eu falei, mas senhora, não, tipo, é impossível, né, tipo, vai botar esses 2 nomes aí. Aí saímos. E aí depois ela voltou e falou, eu só posso emitir, tipo, comprovante de nascimento o nome de uma pessoa só. E tem que ser o nome da mãe. Eu falei, não, tipo... Caralho, cara, aí eu senti que já era, tipo, né, já era uma coisa, né, estritamente pessoal. Aí eu falei, não. Aí eu saí de lá arrasado. Falei, nossa, a nossa experiência com o serviço de saúde vai ser péssima. Mas depois foi ótimo, que a gente encontrou uma clínica da família maravilhosa, foi atendida por uma médica da família muito boa. Mas e agora, na vacina da febre amarela, nessa campanha que teve vacinação, um belo dia, falei, vou levar lá o pequeno pra tomar vacina. Aí cheguei no posto, falei, vacina da febre amarela. Não, tá muito concorrido, tem que pegar a senha. Eu falei, então eu quero pegar a senha. Não, a senha é só de manhã. Então já era 2 horas da tarde, não tem mais senha. Eu falei, tá bom. Aí ela, paizinho, volta aqui. Aí eu, paizinho. Cara, aí ferveu, né? Eu falei, levantou o dedo, paizinho vírgula. Nada, né? Tipo, ela não fala nada que presta depois dessa frase. Aí eu, oi. Ela, então, amanhã de manhã, né, que você vai vir? Eu falei, ela, então, fala pra mãe vir com ele. Aí eu, oi? Por quê? Pede pra mãe vir, porque sabe como é que é, né? Melhor a mãe vir com ele, porque com a mãe é muito melhor, porque, né, essa é coisa de mãe. Aí eu falei, bom, ela praticamente, né, desenhou uma estrela no chão e invocou o demônio. Eu falei, não. Eu aproveitei que ele tava dormindo, falei, eu vou falar. Aí eu falei, olha, você nunca mais faça isso na sua vida. Você nunca mais diga isso na sua vida, porque letra A, minha esposa pode ter morrido. Eu nem falei que era um pai homossexual. Eu falei assim, letra A, minha esposa pode ter morrido. Letra B, ela pode estar no shopping com as amigas e eu tô aqui. Letra C, eu posso ser um merda de pai que tô aqui, tipo, contra a minha vontade fazendo isso, e você acabou de me dar, tipo, um atestado de que eu posso ser um bosta de pai, que eu não preciso nem vir aqui no posto vacinar meu filho, porque isso é função de mãe fazer. Então como é que você faz isso? É um profissional da saúde, você não pode fazer isso. Ela, não, tenta entender, porque a criança fica mais calma. Eu falei, não faz sentido. Você não pode fazer nunca isso na sua vida, nunca mais. E aí, assim, ela ficou muito sem graça, mas eu cheguei em casa, tipo, muito irado. Eu falei, Vitor, eu não acredito que isso aconteceu. Porque, tipo, como que ela literalmente me mandou embora e disse pra mim que não era pra eu voltar no dia seguinte com meu filho pra dar vacina. Então, assim, isso acontece com frequência. Ou às vezes a gente tá num restaurante com ele, aí chega alguém e fala, ai, que neném bonitinho, cadê mamãe? Eu falo, gente, tipo... tipo, não faz sentido, porque mesmo que a criança, tipo, esteja sem a mãe e, tipo... essa frase pode ser um gatilho pra essa criança começar a chorar enlouquecidamente. Aí eu falei, não, moça, não tem nenhuma mãe aqui não. Ela foi embora, voltou, e minha mamãe? Aí eu falei, tipo, cara, tipo, quem é a mãe? A senhora é mãe? Tipo, aí eu perguntei. Aí da terceira vez eu falei, a senhora tem 2 pais aqui, não tem mãe nenhuma. Por que essa insistência? Aí assim, às vezes a gente opta por ser um pouco mais fofo, às vezes não dá conta. Sim, claro. Porque de fato, assim, é um bombardeio. Outro dia a gente tava no mercado, na fila, o Vitor com ele no colo, eu com o carrinho, porque a criança nunca fica no carrinho, né? Ela senta no teu colo. Aí, e o carrinho de compras. Aí o segurança viu o Vitor com a criança e falou, tem fila preferencial ali. Aí ele se direcionou pro caixa preferencial. E eu fui com o carrinho de compras. Aí ele voltou atrás rápido. Não, eu falei que é o caixa preferencial. Aí eu falei, não, a gente tá junto. Aí o cara ficou sem graça e saiu. Aí a gente tava na caixa preferencial, eu tava passando o último item, veio uma mulher por trás, é caixa preferencial não exclusivo, aí a mulher veio por trás e falou, é caixa preferencial?
Era uma gestante. Aí eu falei, é preferencial. Passando o último item. Aí ela, não, é preferencial? Eu, tipo, é preferencial. Tipo, pode ficar aqui, né? Você tá grávida? Pode ficar aqui. Aí ela, não, tô perguntando se esse caixa é preferencial. Eu falei, é preferencial o caixa. Que porra, cara? Aí ela, não, porque você, né? Aí eu, eu tô com ele. Aí eu falei, gente, aí eu falei alto, né? Pela segunda vez no dia, é tão difícil assim, 2 pessoas associarem que 2 homens podem, tipo, podia ser irmão dele, podia ser, tipo, amigo, né? Tipo, que 2 homens podem estar com uma criança na rua. Tipo, as pessoas nunca fazem essa cola. Tipo, nunca. Ela, assim, eu vou trabalhar geralmente de blusa branca. Agora eu mudei um pouco, mas geralmente eu ia de blusa branca. E aí eu ia pegar na creche, né? Tava sempre lá com a criança. E aí um belo dia me pararam na porta da creche falando assim, você... Esse dia eu falei, não, isso não é verdade, não pode estar acontecendo. Falou assim, você que é o babá homem? Aí eu... Puta merda! Oi? Aí a pessoa falou, não, as pessoas estão comentando, porque de fato eu sempre ia de calça jeans e de blusa branca. Aham. Você que é o babá homem? Eu falei, babá homem? Eu não tinha entendido ainda. Porque ele vem de manhã com o pai, né, que é o Vitor, e você é o babá que sempre vem pegar, né? Aí eu falei... Sabe quando você fica meio, tipo, catatônico, assim? Tipo, assim, não tá acontecendo? Se tivesse um bastão aqui, eu dava porrada nessa mesa, Porque cara. eu pensei assim, gente... Eu, na minha vida, nenhum preconceito à profissão, eu acho linda, né? Eu nunca vi um babá homem na minha vida. Uhum. Tipo, a pessoa conseguiu deduzir que eu era um babá homem. É mais fácil ela deduzir isso do que você é gay, né? E do que nós poderíamos ser um casal gay, que eu era outro pai. E aí eu falei assim, eu falei, mas por quê? Ela, não, porque eu achei sensacional essa ideia. Muito legal, né? Porque quase não tem homem fazendo isso. Eu falei, eu nunca vi nenhum, por exemplo. Quase que eu pensei, eu podia dar do meu cartão, né? Podia ganhar um extra, porque talvez ela quisesse alguém fazer essa função. Mas eu falei, gente, tipo, eu sou pai. Porque eu achei que o pai fosse o outro. Ué, não, então, tipo... também. É também. Puta merda, só piora, louco, cara. Porque as crianças... Todas que perguntam pra gente essas coisas são as mais fofas do mundo. Porque às vezes a gente tá num ambiente, tem uma criança que não conhece a gente, aí o Vitor vai lá e chama, aí o nosso filho chama ele de pai. Aí daqui a pouco ele vai e vem e me chama de pai. Aí as crianças falam assim, ele te chamou de pai também? Mas ele também chamou ele de pai? Ele tem 2 pais? Tem. Que legal. E tipo, tchau. Acabou. É o que deveria ser. Ou crianças um pouco mais velhas elaboram mais a pergunta. Ou mais novas, né? Mas... na barriga de quem que ele tava? Não foi na nossa barriga. E aí, as perguntas vêm, mas assim... é sempre, tipo, numa descoberta do novo, de uma maneira super doce. Eu lembro quando a sobrinha do Vitor, pela primeira vez, perguntou pra gente. Você é pai. Então ele não tem mãe. Aí a gente nem respondeu. Aí ela mesma falou, então eu posso ser a mãe dele? Que bonitinho. Aí eu falei, que coisa fofa. Eu falei, mas não, porque você já é prima, não precisa. Mas, não foram vocês, né, que carregaram ele na barriga, porque meu pai já me explicou, porque a primeira versão da história tinha sido, ela chegou em casa e falou, o próximo filho e irmãozinho que eu tiver pode ser na sua barriga, porque minha mãe já carregou nós 2. Aí o pai falou, não, mas como assim? Ela porque o tio Vitor ou o tio Bruno carregaram o filho deles na barriga, né? Aí eles ficaram que não, então ela já vinha com essa informação, ela falou, então, mas quem é a mãe dele? Aí eu falei, olha, porque essa é uma decisão que a gente começou a tomar, inclusive, né? De não criar uma fantasia pra explicar. E de não criar uma fantasia, e também de não ter... Porque as pessoas, isso a gente escuta com muita frequência. As pessoas chegam, que lindo, um filho que vocês têm, que monstra essa mulher que entregou essa criança pra produção. Vem muito forte, tipo, isso não é mãe, né? Isso é um bicho. Isso não é ser humano, esse monstro. Aí eu falo, tipo, e na frente dele, na frente do nosso filho. Sim. E assim, aí a gente responde na hora, não, olha só, não, carregar uma gestação, 9 meses, né, é muito, né, uma decisão muito forte, inclusive, entregar pra adoção também é um gesto muito bonito, né, então, não, olha, a gente não sabe nada dessa mulher, o que a gente sabe é que ela é maravilhosa, porque o nosso filho é maravilhoso, então se ele veio dela, nela, alguma coisa maravilhosa ela tendência. tem. A gente sempre fala essa informação porque essa mulher é parte do nosso filho. Então a gente quer que ele tenha essa imagem. Olha, o que a sua mãe fez por você, porque ela é sua mãe biológica. Foi uma coisa maravilhosa. Ela te deu uma oportunidade que talvez ela não tinha, porque a gente também não queria, né? Quando as crianças perguntam, porque hoje a frase mais fofa das pessoas é porque é uma pessoa que não tinha condições. Aí eu pensei, uma criança de 5 anos está me perguntando sobre a mãe dessa criança, do meu filho. Se eu disser pra ela
que a mãe dele não tinha condições de ficar com ele, por isso ela entregou ele pra adoção, fiquei pensando, no belo dia que ela vai estar no shopping, vai falar assim, mamãe, compra essa boneca. Aí a mãe dela vai falar, filha, eu não posso, porque a mamãe não tem condições. Aí eu pensei que ela vai pensar assim, ferrou, minha mãe vai me entregar pra adoção. Porque eu acho que na cabeça das crianças, essa imagem da mãe e do pai é muito pura. Sim. Pra eu inserir na cabeça dela de que uma mãe e um pai podem abandonar uma criança, podem entregar uma criança pra adoção. Principalmente que não tiveram condições, que é uma coisa que a gente de vez em quando fala pro filho, né? Isso. Papai não tem condições de comprar isso agora não. Aí eu falei assim, olha, então, existem pessoas muito especiais que querem muito ter filhos e não podem. Ou porque, né, tem alguma questão de saúde, não podem ter filhos, ou porque são 2 homens, ou são 2 mulheres e não querem ter filhos ali, biológico. E existem umas outras pessoas que são muito especiais que, né, estão esperando bebês e decidem entregar para que essas pessoas muito especiais possam ter filhos. Gente, acabou. O olho dela brilhou. Falou, nossa, então a mulher que carregou ele na barriga era uma pessoa muito especial, né? Acabou. Mas adultos não fazem essa reflexão. Não. É incrível isso. Ou essa fala vem carregada de muito preconceito, até racial. Quando as pessoas falam assim, nossa, uma criança dessa foi entregue para adoção, né? Meu filho é branco. E eu sinto isso. Ou uma frase péssima que a gente ouviu, que foi essa péssima, que eu falei o tempo inteiro pro Vitor, a gente tem que se preparar para muita homofobia, a gente vai ouvir muito preconceito. E como a gente pensava que também podia vir uma criança negra, a gente falava, quando for uma criança negra, então, né, eu já tinha pensado em várias questões de como é que a gente ia empoderar essa criança, de como é que a gente ia pensar nas questões raciais, sendo, né, 2 pais brancos. Mas tudo bem, veio uma criança branca, tu veio pensar em outras coisas agora. Mas um belo dia a gente tava andando, aí uma pessoa parou, a gente falou assim, nossa, esse é o filho de vocês. Gente, que sorte que vocês deram, porque ele veio branquinho igual vocês, né? Puta Nossa! Aí eu falei assim, não, então, não repete nunca mais isso na sua vida, porque eu até acho, esse dia eu tava de bom humor, falei, eu até acho que você não quis ser racista, mas a frase foi, e se qualquer pessoa que escuta isso, né, considera, isso é um crime, inclusive, porque é um absurdo que você disse, como é que você fala uma coisa dessas? Não foi nesse sentido, falei, foi, que sorte que ele veio branco, não faz sentido. Qual outro sentido? Não tem nenhum outro sentido pra essa frase, mas as pessoas falam muito isso. Nossa, né, que sorte essa criança, sim. Isso vem muito. É foda. Aí eu falo, gente, uma criança, a gente não estava preparado para racismo. Qual era o outro sentido? Que sorte que vi uma criança e não um pão. Só se fosse esse, né? Não sei. Mas é porque o branca vem colado. Não sei. Ou as pessoas falam, ele teve internado recentemente, aí veio uma fisioterapeuta fazer o procedimento lá nele e falou, um monstro, né? Uma pessoa que... E agora, cada vez mais, ele entende, né, as coisas que ele tá ouvindo. Claro, pois é. E aí... eu falei, não, a gente não pensa desse jeito não, a gente pensa, né, que foi um ato muito bonito, né, um gesto muito bonito de amor, entregar, não, mas uma criança dessa, né, eu falei, dessa como assim? Que aí a gente começou a perguntar, e aí isso quebra um pouco as pessoas. Pois é. Não, deixa pra lá. Então assim, a gente começou eu não sei se isso acontece muito com vocês, nos lugares que vocês frequentam com seus filhos, quando vocês estão sozinhos, que as pessoas sempre perguntam pela mãe. Não sei se isso acontece com frequência, mas geralmente eu tava com ele em algum lugar e as pessoas falavam, cadê a mamãe? Ou perguntavam pra ele, ou falavam na voz de criança, cadê a mamãe? Que saudade da mamãe. Por quê? E aí, quando ele era muito pequeno, uma vez eu usei o Ela Morreu. Porque eu queria ver a pessoa com muita vergonha e sem graça. Porque eu tava tão irritado com aquilo que eu falei, chegou uma mulher, uma lanchonete, ela falou, cadê a mamãe? Cadê a mamãe desse neném? Cadê a mamãe? Aí eu olhei e falei assim, morreu no parto. Caraca, a mulher literalmente chorou, virou as costas e saiu andando. Mas eu falei, cara, assim, eu tive que usar, pelo menos uma vez, porque hoje eu não vou falar mais isso, lógico, porque, né, ele já entende tudo. Foi a hora que eu também sentei com o Vitor e falei, Vitor, a gente tem que pensar numa resposta. Sim. Porque a resposta que a gente começar a dar, ele vai começar a dar. Então ele tem que ser uma resposta fofa, mas vamos lá. Mas nem precisou. Um belo dia ele chegou em casa falando, mamãe. Ele falou papai, né, muito rápido. Mas nunca tinha falado mamãe, porque a gente não usa essa palavra em casa. Aí ele chegou em casa e falou, mamãe. Aí eu, oi? Aí eu não falei nada. Mamãe, eu falei, será que ele tá chamando? Não vou responder, ninguém falou nada. Aí uma vez chorando ele falou, mamãe. Só que aí ele falou o nome de um amiguinho da creche e falou, foi trabalhar. Então ele chorou e reproduziu o mesmo texto que os amiguinhos da creche fazem. Mamãe do fulano foi trabalhar. Aí eu falei, ele tá repetindo. Aí outra vez ele falou, mamãe. Aí eu falei, Vitor, eu preciso ficar em paz com isso. Eu vou perguntar. Aí eu falei, filho... E aí a minha neurose já ligou, né? Porque eu pensei,
será que ele está falando mamãe e tem alguma mamãe aqui? Uma vez ele tava na sala e ele falou assim: tô brincando. Tá brincando, filho? Com o quê? Titio. Que titio? Titio ali, apontou pro nada. Aí eu respirei fundo. Os gatos que miam pro nada, os cachorros que latem pra parede, as crianças que falam, tô brincando com a Olhei Suzy. pro nada da parede e falei: titio, você está aqui, tipo, para o bem? Aí obviamente que o nada não me respondeu. Aí eu olhei pro meu filho e falei: filho, o titio é legal? Ele, é. Aí eu, e o fiofó... Que bom, né? Aí eu falei, não, tipo, ele tá viajando. Aí televisão desligada, eu falei, tá viajando. Aí eu voltei pra cozinha, falei, bom, vamos lá. Aí eu cheguei e falei, filho, vem cá, filho. Você quer a uva? Quer a uva? Dá uma uva. Dá uma uva na boca do papai. Aí dá uma uva pro papai. Falei, dá uma uva na boca do tio. Aí ele foi lá no meio da sala, levantou a uva e fez assim. No! Aí eu, porra, fudeu. Aí mais uma vez eu falei, dá um abraço pro papai, dá um abraço no titio. Ele deu um abraço pro papai, foi lá e fez assim no nada. Meu Aí Deus. eu falei, ferrou. Aí, tipo, mais acredito que é do bem, porque brinca com meu filho, ele oferece uva, deve ser bom, né? O titio deve ser ótimo. Deve ser bom. E aí, como ele falou mamãe, eu falei, cara, será que a mamãe tá aqui? Tipo, né? Aí eu falei, filho... Pega a uva aqui, filho. Que mamãe? Não, eu perguntei, que mamãe? Mamãe tá aqui? Aí ele, não. Aí eu falei, cara, eu vou perguntar. Aí eu falei, ele tá com 2 anos e 3 meses. Eu falei, eu vou perguntar, vou ver o que vai sair. Eu falei, filho, você tem mamãe? Aí ele, não. Aí eu, não? Não? O que você tem? Ele, 2 papais. Que bonitinho demais. Papai Bu, papai Vivi. Aí pronto, aí. E é o que ele responde pra toda criança. Foda-se fantasma, foda-se espírito, né? Acabou. E aí assim, mas ele nunca mais falou mamãe dentro de casa depois disso. Porque eu acho que ele tava começando a elaborar que tinham crianças que tinham mãe. Sim. E que, de alguma forma, aquela palavra tava solta na cabeça dele. Então eu acho que foi uma forma dele elaborar que ele não... De fato, por enquanto a gente vai trabalhar com isso, né? Ele, de fato, não tem uma mãe nesse momento e tem 2 papais. Depois, quando ele tiver mais idade, a gente vai consolidar isso com ele. Não, filho, Sim. olha, realmente você tem uma mãe biológica, né? Que te gerou, te pariu, né? Então, assim, mas por enquanto ele fala isso na maior naturalidade, porque pra gente isso não é um problema também, né? Lidar com essa ideia não é um problema. Mas pras pessoas as pessoas vira e mexe perguntam. Ele tá falando já, né? Essa semana mesmo perguntaram. Ele já perguntou da mãe dele? Como é que vai ser pra você? É muito difícil pra vocês isso? A gente fala, não é difícil. Né? Mas assim, essa ausência que as pessoas colocam. Sim. Né? Ele não tem uma ausência, ele tem 2 pais. Eu não quero construir essa ausência nele. Né? Que é o que a gente falava até da própria mãe solo. Assim. Existe uma mãe que faz o papel de mãe ali. Né? Como quando é só um pai que cria, existe um pai que cria. E essa pessoa faz a função dela. Então, nesse caso, eu não faço papel de mãe, ou o Vitor faz papel de mãe. Nós somos 2 pais. Isso aí. Né? Como ele vai trabalhar que, de fato, ele não tem uma mãe, que ele tem uma ausência, no futuro, a gente vai resolver com ele. A gente vai, né, entender e desenvolver isso com ele. Mas não é, eu sou a mãe, o Vitor é o pai, ou vice-versa, né? Claro. Nós somos 2 pais. É aquela coisa, né? Ele não tem uma mãe, tem 2 pais e um tio. E o tio tá lá. 2 gatos. Isso foi vacilo. Até porque já passou de meia-noite, então, tá na hora do vacilo, rapaz. Titio nem paga aluguel. Titio tá lá, come uva, ganha abraço e não paga nem aluguel. Podcast Trocou de Paz. Preciso fazer a pergunta da doutora Giovana. O doutora foi, tipo, carinhoso? Não, tá no WhatsApp não, dela não, mesmo. é. Tá. Pra finalizar, a última pergunta no live do Tricô de Paz. Consegui ler! A doutora Giovana Rufano. Desculpa, Rufino. Gente, já. Consegui ler, só não consegui ler o nome. Eu já não tô chegando bem, minha lente tá seca. Eu acho que vou até pegar um colírio aqui que tá foda. Tudo embaçado. Qual a perspectiva sua em relação ao futuro, tendo em vista que estamos caminhando para um possível Trump do Brasil? Ou seja, Bolsonaro. E diga a eles que já os admiro, pois são corajosos. Eu tenho medo, tendo em vista como o ser humano tem se comportado por aí. De fato, a gente também tem muito medo. Isso não é uma coisa que a gente passa pra família, pros nossos amigos mais próximos. A gente vive numa bolha, né? Assim, nessa ideia de, assim, a gente se envolveu de pessoas que emanam muito amor né, pra gente, que nos acolhem muito bem, que têm filhos, né, que estão sendo educados de uma maneira muito respeitosa e muito acolhedora. Mas a gente sabe que o mundo, fora dessa nossa bolha, que ele é muito diferente disso. Obviamente que nesse modelo aí, né, de um Trump brasileiro, né, do Bolsonaro, a gente tem muito medo, porque
assim como o modelo dos Estados Unidos, né, a gente sabe que os racistas, os homofóbicos, né, os machistas, essas pessoas estão aí, né, assim, essas pessoas não brotam quando essas pessoas assumem o poder. Mas quando a gente tem, né, um presidente no poder que ele tem essas bandeiras, essas pessoas saem, né, dos seus casulos, saem das redes sociais e vão para as ruas, né, para um modelo de agressão mais direta. O que a gente tem é medo, nesse momento, é isso. A gente tem muito medo, né, da gente ter um retrocesso muito grande, né, no nosso país, né, no Brasil, e que isso vá prejudicar diretamente, né, a nossa família, né, não só no sentido constitucional, né, nos direitos disso, nos direitos que a gente tem adquirido já hoje, como como que isso vai, no ambiente que a gente vive, né, na nossa sociedade, atingir mais o nosso filho. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa que mesmo que o Trump brasileiro, né, que o Bolsonaro não ganhe, que é a nossa esperança, obviamente, a gente sabe que a gente vai ter que educá-lo entendendo que ele é filho de 2 pais homossexuais. Da mesma forma que a gente acredita que todas as famílias, né, que são conscientes como vocês, precisam educar os filhos de vocês conscientes, né, desse mundo que existe, como uma família negra precisa criar o seu filho empoderado, né, dessas questões raciais, porque senão a chance dessas crianças sofrerem ainda mais é muito grande. Né? Então o meu filho ele vai ser educado muito consciente de que sim, nossa família é diferente, ela não é anormal, ela não é problemática, ela não é pecadora, ela não é nem um pouco menos importante do que nenhuma outra, mas que ela é uma família diferente e que ele precisa ter consciência disso e orgulho disso, porque se a gente invisibiliza isso dentro de casa, não, vamos fingir que nada é diferente não, vamos imaginar na naturalidade, vamos falar sobre isso não. Na verdade, a gente não vai ensinar ele a ter orgulho, né, de toda a nossa trajetória de vida, da nossa escolha de, né, ter esse filho, e de como que ele pode, na verdade, também ajudar a construir um mundo muito melhor para as outras crianças, né? E a gente acredita muito nisso. Mas eu entendo o questionamento dela, porque é um medo que a gente também tem, muito grande. Agora sim pode fechar. Posso fechar, Vitor? A culpa não foi minha. Não? Não, eu só sigo o escopo. 20 minutos de programa aqui, só nessa pergunta. eu acho que daria mais 1h40 só pensando sobre isso. Então vamos agora para nossas indicações supimpas. Indicações supimpas! Então estamos aqui em nossas indicações supimpas. Eu quero começar dando a minha indicação, que é um documentário que eu vi. Ele existe no YouTube, é um documentário independente, chama Bichas, o Documentário. Você já ouviu? Não. Não? Cara, é um documentário incrível. Ele expandiu a minha concepção e a importância da gente que é pai se envolver nessas questões, entender e criar consciência sobre as questões de você eventualmente ter um filho que seja homossexual, porque é um documentário que mostra, acho que são quatro homens gays, mas eu não sei se são 4 ou 5, mas é a história de vários homens gays, e eles contam desde o início a história deles, né, de como eles se descobriram gays, de como eles se declararam gays para os pais, né, se assumiram gays para os pais. E é impressionante como que a maneira como os pais recebem isso, como é que eu vou dizer, ela impacta muito no que vai ser o desenrolar dessa descoberta do filho e de como é que vai ser o crescimento desse filho, como é que ele vai se tornar um adulto e se ver como uma pessoa que é homossexual, sabe? Foi a primeira vez que eu vi assim, caraca, a gente tem que saber sim, porque é importante, sabe? Não é só, eu não deveria saber só se o meu filho fosse gay, se eu percebesse que ele fosse gay. Não, todos nós temos um papel importantíssimo nesse movimento aí. É isso. Eu tenho algumas indicações. Duas delas são especificamente para famílias cristãs, porque a gente sabe que existe, infelizmente, muito preconceito sofrido por jovens que estão dentro de famílias, né, que têm uma confissão religiosa das mais variadas, mas dentro do cristianismo. Uma é uma carta feita por um padre, Luiz Correia Lima, é um padre jesuíta. Ele fez uma carta que chama Carta aos Pais de Filhos Homossexuais. Olha. É uma carta linda, onde ele, na verdade, faz todo esse acolhimento e essa indicação. Obviamente, que é baseada numa leitura, né, muito mais amorosa da Bíblia, né, e dos textos da Igreja Católica, mas eu acho que é uma carta que, assim, vem de um padre. Então, para algumas famílias, isso chega de um outro lugar. Uhum. Então, é uma carta que eu aconselho para todos os jovens LGBTs e
principalmente para as famílias, né, LGBTs, lerem. O segundo é um filme, chama Preces pra Bob. Esse também tá no YouTube já, é fácil de achar na internet. É uma história real, né, que também traz esse relato de uma família também cristã, que descobre que o filho é homossexual, que se assume pra família e que não aceita. Eu não vou contar a história toda do filme, claro, mas é uma história muito bonita e uma história real, né, norte-americana. Então é muito bom esse filme. E o terceiro é Com Amor, Simon. Com Amor, Simon. Que esse é lindo. Filme é lindo, lindo, lindo. E que eu acho que coloca a gente, assim, vendo na perspectiva de um adolescente gay se descobrindo. Sim. As pessoas sempre me perguntam assim, Bruno, como é que você descobriu que era gay? Né? Eu sempre falo, quando é que você descobriu que você era hétero? Tipo, quando é que você se deu conta? A diferença é que a descoberta para as pessoas hétero, assim, é uma descoberta super fofinha. A gente vê isso na Malhação, vê isso nos filmes, né? E para as pessoas homoafetivas, isso é uma descoberta muito carregada de dor, né? De culpa, de peso, de medo. Então, acho que quando as famílias veem filmes como esse, elas podem perceber que é isso que o Thiago falou, né? Assim, o papel que elas têm em tentar acolher o máximo possível, né, esse adolescente, né? A gente sempre, assim, a vida vai bater muito, né? Então esse medo de seu filho apanhar, né, é um medo real. A vida vai bater muito, né, nas pessoas LGBTs. Aí você só escolhe se, tipo, essa surra vai começar em casa ou se em casa vai ser o lugar onde essa pessoa vai ter o acolhimento. Né? E se ela tiver essa força em casa, ela vai ter força pra qualquer outra coisa, né? Porque a casa é esse lugar, a família deve ser esse lugar, né? De dar força. Então essas indicações eu acho que ajudam muito. Maravilhoso. Eu chorei litros vendo esse filme. É muito lindo. Eu ainda não comecei a ler o livro, tá até aqui. Cadê? Deve estar por aqui. Ali. Mas a história é linda. Vocês já viram? Assistam. É muito foda. E o mais bonito, eu acho, dele que é isso, né? Tipo assim, E eu vi uma crítica... num comentário de alguém que era LGBT falando sobre esse filme, que fala assim, cara, assim, o filme, ele não é um filme genial. Ele não é um filme com roteiro maravilhoso, foda, não sei o que, nada surpreendente. Sim. Mas, cara, é uma comédia romântica, sabe? Uma coisa linda ali, uma história de amor gay. E você não vê isso. Entendeu? Você só vê coisas heteronormativas. É o cara que se apaixona pela menina e não sei o que, peraré, tem aquele todo enrolar ali, mas a gente nunca vê isso com um gay. Então é bonito por causa disso, porque é mais um passo pra você normalizar essas histórias, né? E tem um nacional também lindo, que é Hoje Eu Quero Voltar Pra Casa Sozinho. Ele nasce de um curta, que também... O curta tá no YouTube, que é Hoje Eu Não Quero Voltar Pra Casa Sozinho. O curta é Hoje Eu Não Quero Voltar Pra Casa Sozinho, e o filme é Hoje Eu Quero Voltar Pra Casa Sozinho, que é um adolescente cego, que chega um menino novo na escola e eles se apaixonam. Então ele trata de dois assuntos, né, bem importantes, mas que é lindo, porque é isso também. Tem uma hora que você esquece que um é cego, não que isso seja, né, desmerecido, mas porque ele trata de uma maneira tão sutil e tão fofa o amor que nasce entre eles, que você fica apaixonado por eles dois. E são dois adolescentes também, então é bem interessante. Bem legal. Maravilhoso. Então é isso, estamos chegando ao final de mais um programa. Espero que você tenha gostado. Eu amei de paixão ter você aqui com a gente, Bruno. Vai entrar no top. Muitíssimo obrigado. Cara, eu amei. Foi assim, um momento de estar com o coração completamente aberto. Me senti muito acolhido por vocês. Obrigado. Foi muito bom mesmo poder falar sobre isso tudo, poder me sentir tão aceito, tão acolhido, né? Falar da minha vida toda, falar da minha vida passada, da minha vida agora no presente. E sempre que vocês quiserem, eu estou aqui à disposição. Esse aqui é só a parte 1 mesmo. Vai ter, vai ter várias vezes. Estou aberto a qualquer convite. Muito bom mesmo. Obrigado de novo. Dá de novo aí a tua página, teu YouTube, o pessoal te seguir, porque é importante a gente ver todas as visões e todas as nuances de paternidade que existem por aí. Sim, então o canal no YouTube chama Vida Sem Edição. Tem esse nome mesmo porque ele não é editado, tipo, não tem tempo, nem recurso, cru. Por enquanto é cru. Tipo, eu sento lá e falo. E a página no Facebook é Diário de Pai de Primeira Viagem. Aí, né, tem algumas coisas mais sérias, algumas coisas mais divertidas, uns memes, né, sobre paternidade. Então, ele inclusive faz uns GIFs muito bons dele mesmo, né? Igual o GIF lá de escovando o dente com hipoglós. Quem nunca, né? Quem nunca ali não trocou hipoglós pela pasta de dente, né? Sem querer. Muito bom. Quem nunca foi dormir e encontrou um dinossauro debaixo do travesseiro? Eu já usei
creme de olho, de passar assim na anti-ruga. De pasta de dente? É, porque tava junto no pacotinho. Então, essas coisas da vida. Muito bom. Então, de novo, muito obrigado, Bruno, por ter participado aqui. Com certeza você vai voltar outras vezes. E de novo, eu sempre gosto de falar isso, né? E não necessariamente pra falar sobre ser LGBT. Exatamente. Tudo bem, claro. Porque a gente precisa de vozes LGBT pra falar sobre todas as coisas da paternidade, né? Qual é a hashtag, Berto? Você tá inspirado hoje? Eu acho que vai ser legal. Opa. A hashtag de hoje vai ser 2 pais ao sol. Olha que bonitinho. Muito bom. Muito bonito. Poético, lindo. Muito bonito. Tá bonito. Veio de você mesmo essa hashtag? Veio. Você não roubou de ninguém? Jamais. Que bonito. Jamais a partir de hoje. Talvez no próximo episódio. Muito bom. Ó, então não esquece, siga lá o Bruno. Se você quiser conversar com a gente, é tricodepaz@paizinho.com. A gente também é @tricodepaz em todas as redes sociais. Você ainda precisa ler isso é muito feio, sabia? Claro. Você lembra aquele dia que a gente não teve pauta? Ficou uma merda. Eu sei. Então. Tá. Cadê? Aí, tu já me perde, é foda. Isso não pode cortar, não. Você tem que ficar lá pra mostrar a falta de profissionalismo. Tá certo? Aqui a gente não é profissional, aqui a gente é amador, porque a gente ama muito. Caraca, aí, Bertolão, hein? Ser um amador. Não esquece de apoiar a gente lá no nosso projeto, né? A nossa campanha de financiamento coletivo, tá bom? E a gente precisa agradecer a nossa equipe Supimpa, que tem a edição da Ana Clara Fonseca, Samuel Gambini, o pessoal da Vitrine, Lino Maravilhoso, Ney Costa, Diego Ferri, Joana Nunes. E a nossa última grande aquisição pro time de Vitrine, que é a Maíra Leassis, que inclusive a gente a conheceu, eu e o Vitor, né? Lá no meu lançamento aqui no Rio. Entendeu? Lá aqui no Rio. Ah, eu já tinha ido embora. Você já tinha ido Porque embora. o Vitor tinha chegado. Exatamente, que eles têm uma treta. Entendi. Você percebeu, né, Bruno? Que eles têm um problema? Você percebeu, né? Eles não se gostam. Sim. É porque eu vi você. Sim. E ela foi lá e ela falou, olha, eu sou designer, qualquer coisa eu posso ajudar. Eu falei assim, você vai se arrepender de se oferecer. Aí agora ela tá aqui na equipe de vitrine. Também temos a equipe de revisão, a Juliana Gago, Thalita Martins, Karina Xavier, Rodrigo Pimentel e Giba Sayeg. E, é claro, a gente se encontra na próxima quinta, às 10 da matina. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Beijo, tema Semana Supimpa. Valeu, gente. Beijo, tchau. Tchau, gente. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.